Campinas. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Floresta. Júlio Nascimento. São 7h22, horário oficial do Brasil. Grande forte abraço para você ligado no Futebol Globo CBN. Em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando aqui no estádio Moisés Lucarelli mais uma jornada esportiva. É a 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 7h30, tem Ponte Preta em campo. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Floresta. Esse é o jogo que a CBN transmite a partir de agora com todo o timaço Futebol Globo CBN, com esse sonsaço, com a técnica mais técnica do Brasil, técnica de externa com Naldo Araújo no QG da CBN, os comandos de Marcelo Abreu. A partir de agora é a Série C do Campeonato Brasileiro para você, e já trazendo os primeiros destaques, as primeiras informações do jogo Ponte Preta e Floresta. O primeiro destaque é de Antônio Lupe, direto do gramado do Majestoso. Boa noite para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva aqui do Futebol Globo CBN. Macaca que vai em busca da reabilitação na Série C do Campeonato Brasileiro. Na última rodada perdeu para o São Bernardo fora de casa e segue na mira do Caxias, que tem a liderança nesse momento da Série C. O técnico Alberto Valentim muda o esquema tático. Vai no esquema 4-3-3 com Everton Brito, Toró e Gé no ataque. Serginho poderia começar entre os titulares, mas uma lesão acabou tirando o jogador do duelo contra o Floresta, que não perde há 3 jogos. Está no G8 da Série C e busca pela primeira vez, desde que chegou à 3ª divisão do futebol brasileiro, garantir uma vaga na próxima fase da competição. Porém, um time bem fechadinho, com 3 zagueiros, inclusive um deles já passou pelo Majestoso, Tomás Kaique, mas acredito que não deixou saudades. O Floresta que vem de vitória contra o Ipiranga na última rodada, Júlio. O torcedor vem chegando no Moisés Lucarelli, público tímido até o momento para esse sabadão de muito futebol. E para trazer o primeiro destaque da opinião, a CBN escalou ele, Gabriel Castro, para analisar tudo de Ponte Floresta. Boa noite para você, Gabi. Boa noite para você, Júlio Nascimento. Boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Sabe que a situação da Ponte ela é curiosa, né? Porque dá para fazer 2 análises. A primeira, enxergar uma Ponte Preta que está bem, está na vice-liderança, todo o campeonato no G8, e o que importa é o acesso. Se continuar assim, está ótimo, não importa de onde vem os pontos, se perde ponto no Majestoso, se ganha fora, tudo pelo objetivo final, que é a Série B em 2026. E tem aquela outra análise que enxerga uma Ponte Preta em declínio. Sim, é a vice-líder, mas nos últimos jogos em casa, perdeu do Brusque por 4-1, perdeu do Ipiranga por 1-0, empatou em 0-0 com o ABC, ganhou de 1-0 de um Tombense com gol de pênalti no segundo tempo, jogando pro gasto, com atacantes que vivem em jejum de gols, Jean Dias a 16 jogos, por isso começa a partida no banco de reservas hoje. O Gé com 1 gol em 8 jogos, não marca 2 meses. Então é uma Ponte Preta que precisa dar resposta, precisa voltar a jogar bem e vencer aqui no estádio Moisés Lucarelli, se quiser fazer aí uma segunda metade de Campeonato Brasileiro de Série C, brigando pela liderança e consequentemente entrando embalada
na próxima fase, que aí sim é 2 grupos e aí teremos os 4 classificados à Série B do ano que vem. É uma Ponte Preta que precisa dar resposta e passa pelo jogo de hoje diante do Floresta. E nós da CBN queremos que você seja o ouvinte mais bem informado do mundo do futebol. Ele está aqui no coração da CBN para trazer todas as informações, inclusive vai ficar de olho em todo o segundo tempo de Santos e Mirassol. Boa noite, Fábio Scheibe. Central da Bola. Exatamente, Júlio Nascimento, muito boa noite, Júlio, boa noite, Gabi, boa noite, Lupe, boa noite, ouvinte CBN. Hoje, 19 de julho, é Dia Nacional do Futebol e você fica bem informado aqui conosco na CBN. Daqui a pouquinho, todos os detalhes da segunda etapa para Santos e Mirassol, Mirassol e Santos pela Série A do Brasileirão. Série A do Brasileirão que teve um empate entre Fortaleza e Bahia 1-1. O Vasco está empatando com o Grêmio também por 1-1. E às 9 da noite, lá no Morumbi, tem o clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians. Pedindo a sua participação, mande sua mensagem aqui pra gente, 19991869070 ou participe também pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Valeu, Fábio Scheibe. E atenção, ouvinte, aumente o volume do rádio porque chegou a hora de conferir as escalações do jogo. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. Pronta e escalada pelo técnico Alberto Valentim, a Ponte Preta enfrenta o Floresta com 12, Diogo Silva no gol. Na lateral direita com a camisa de número 20, João Gabriel. Na zaga 34, Wanderson, 33, Darley Santos. E na lateral esquerda com a 15, Arthur. No meio-campo, 25, Lucas Cândido, 18, Emerson Santos e com a camisa de número 10, o capitão da Macaca, Elvis. No ataque, 29, Everton Brito, Toró tem a 17 e Gé com a 9, repetindo a formação titular da Alvinegra, a equipe titular da Macaca. Diogo Silva, João Gabriel, Wanderson, Darley Santos e Arthur. Lucas Cândido, Emerson Santos e Elvis, Everton Brito, Toró e Gé. No banco de reservas, à disposição de Valentim, Pedro Rocha, Simon, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Jean Dias, Dudu, Luiz Felipe, Pacheco, Diego Tavares, Léo Kovic, Léo Oliveira e Bruno Lopes. Floresta. É, o Floresta, que está invicto há 4 jogos. Entra em campo para enfrentar a Macaca Floresta do Leston Júnior, que é rei em Bebedouro. 12, Deimison no gol. Na lateral direita, 2, Matheus Ludic. Na zaga, 3, Vitão, 31, Ícaro e 13, Tomás Kaique. Na esquerda, com a meia dúzia, Furlan. No meio campo, 28, Pablo, 8, Guilherme e 10, Xuxa. No ataque, 9, Gian e 30, Romarinho. No banco, à disposição de Leston Júnior, 22, César, 4, Júlio Vaz, 11, Tiaguinho, 15, Igor Dutra, 17, Diego Matos, 18, Martinelli, 19, Rubens, 20, Marco Antônio, 27, Gustavo Ramos e 29, Rodrigo. A arbitragem do jogo. O trio é do estado do Amazonas. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso apita o jogo. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso é o responsável pelo apito. O assistente de número 1 é o Wesley Regisson Pereira dos Santos e o 2, Demi-Yuri das Chagas Cardoso. Júlio Nascimento. Tudo pronto para começar o jogo, a bola vai rolar com todo respeito à nação florestina, mas o que é ruim o hino do Floresta é brincadeira, hein? Com todo respeito ao Scratch Verde, o Verdão da Floresta. Maravilhoso, Julio. A bola vai rolar, é tão maravilhoso igual o hino do Rio Preto, já ouviu, Fábio Scheibe? Não, vou procurar aqui, cara. Tem favorito, Gabriel Castro? Tem favorito, tem que ser a Ponte Preta, vice-líder, jogando em casa, precisa dar resposta. Elvis e mais 3 atacantes, vamos ver como é que vai funcionar. Apita o árbitro, a bola está rolando no majestoso. Ponte Preta. Floresta. Futebol, vamos CBN.
A partir de agora são as emoções da 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro para você curtir aqui no Futebol Globo CBN. É a Ponte Preta quem tem a primeira posse de bola. Domina Danley Santos, tentou o levantamento lá para o campo de ataque, ele buscava Arthur, a bola se perde em linha lateral. Arremesso manual marcado é para o time do Floresta fazer a cobrança. Floresta que começa atacando à esquerda da cabine da CBN em direção ao placar eletrônico e digital da Ponte Preta. A macaca hoje toda de branco, atacando em direção à linha do trem. Bola recuada para o goleiro Diego Silva, ele levanta lá para o campo de ataque, Gé, sobe de cabeça, não alcança a bola, despacha Tomás Kaique, aquele ex-Ponte Preta, a bola volta na metade do campo, a arbitragem está pedindo pro Gé levantar, segue o jogo, posse de bola para Macaca, Elvis domina, entrega para Toró, invadiu grande área, Toró na velocidade, tentou toque, vai ganhar o escanteio. Escanteio para Macaca bater, é o primeiro, Antônio Lupe. Na tentativa do Toró, Vitão, camisa número 3, zagueiro do Floresta, foi mais esperto, mandou a bola pela linha de fundo, fez o desarme. Primeiro escanteio do jogo é para Ponte Preta. Elvis na bola. Galera chegando ainda no Moisés do Carelli, repito, público tímido, todo mundo mais concentrado na arquibancada geral para acompanhar por enquanto os primeiros movimentos de Ponte Floresta. Escanteio, lá vem o 10, autorizado para fazer a cobrança, Elvis na bola. Todo mundo esperando o Gé, levantamento na primeira trave, afasta a marcação, bola voltou, Lucas Cândido de primeira, manda longe demais. A bola se perde apenas em linha de fundo, é o tiro de meta, sem perigo algum, Lupe. Ele tentou surpreender de fora da área e direta pro gol, mas mandou a bola lá na arquibancada no setor visitante, que não tem absolutamente ninguém. Até porque é longe, né? É uma viagem pesada até Campinas. A bola volta para o time do Floresta pelo campo de ataque. Matheus Ludic, ex-jogador do Guarani na movimentação. Ele vem para a cobrança do lateral, se apresenta Gustavo Xuxa. Pertinho dele também tem o Pablo. Ele vai tentar o levantamento lá para a ofensiva, jogada pela ponta direita, vai pintar o cruzamento. Arthur na bola cercando, vai tentar dar o combate, ganha o escanteio o time do Floresta. Escanteio pelo lado direito e aparentemente o Ludic é o dono da bola parada, hein, Lupe? É ele, Matheus Ludic, ex-jogador do Bugre. É ele quem vem pra bola. Camisa número 2, lateral direito do Floresta, escanteio pro time cearense. Pertinho dele, Gustavo Xuxa para fazer também ali o mergulho na grande área pro time do Floresta. Atenção, escanteio marcado pro time visitante a fazer a cobrança. Ludic autorizado, levantamento na primeira trave, a bola saiu. Fez a parábola, saiu em tiro de meta. A bola volta pro time da Ponte Preta fazer a cobrança. E você vai curtir aqui na CBN depois de Ponte Preta e Floresta as emoções do clássico majestoso. Tem São Paulo e Corinthians. Oscar Ulisses dá um recado para você. É o Campeonato Brasileiro em fase decisiva também. Depois de curtir a Copa do Mundo aqui na CBN, a gente volta a concentrar as nossas energias e emoções com o Campeonato Brasileiro, além da Série C, também com a Série A do Campeonato Brasileiro. Você curtiu agora há pouco com o Hugo Lago as emoções do primeiro tempo de Santos e Mirassol. Já o Fábio Scheib dá um panorama sobre a situação no Maião. A bola volta para o time da Ponte pelo campo de defesa, levantamento vem lá para o campo de ataque, sobe o Vitão, afasta o perigo, a bola volta na metade do campo, coloca no chão Xuxa, tentou levantamento lá para o campo de ataque, deu certo, o Romarinho dominou, girou para Ludic, na ponta direita Pablo, disparou, pediu na apoio para ele, lançamento, Pablo vai tentar o cruzamento contra a marcação do Arthur, ameaçou na primeira, tocou para Ludic, deixou passar o corta-luz errado, a bola volta para o time da Ponte, sai jogando pelo campo de defesa, a bola solta com Toró, escapou da marcação, entregou a Everton Brito pela ponta esquerda, faz o passe para Elvis, lá vem o 10, Elvis ameaçou fazer a inversão, ele segura a bola, espera a Ponte espalhar pelo campo de ataque, foi inteligente cadenciando a jogada, agora Elvis, ele trabalha lá atrás com Wanderson, zagueirão do time da Ponte, Wanderson recolhe, domina, entrega a bola com Emerson, camisa 18, hoje jogando mais avançado, já faz o passe para Lucas Cândido, abre os braços, procura opção, Danley Santos se apresenta pertinho dele, é para ele o toque, já faz a movimentação, ele volta a bola pelo campo de defesa, entrega a bola Lucas Cândido para Emerson vai tentar o levantamento lá para o campo de ataque para João Gabriel lançado muito forte, a bola bateu no gramado, correu demais, se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta para o Floresta fazer a cobrança, aplaudindo Alberto Valentim, gostando das primeiras movimentações da Ponte. Será que o comentarista concorda? 4 minutos e os primeiros movimentos, Gabi. Jogo equilibrado, a Ponte Preta no primeiro minuto já conseguiu um escanteio com o Elvis, a Ponte joga com o Toró pelo lado esquerdo, com o Everton Brito pelo lado direito, faz uma marcação-pressão e já recuperou a bola. Elvis
de Trivela. Entrega a bola com o Toró pela ponta esquerda. Toró pintou cruzamento na direção do Gé. Sobe de cabeça, a defesa afasta o perigo, tira dali Vitão. A bola volta pro time da Ponte Preta. Volta com o Ludwig pela ponta esquerda. Entrega a bola com o Toró. Toró movimentou, soltou para Elvis. Deu ladrão, Elvis segura, foi inteligente, carrega, entrega para Arthur. Pintou cruzamento para Everton Brito. Afasta a marcação, tira dali. A bola volta pro time da Ponte mais uma vez. Elvis tocou para Arthur. Pintou cruzamento na grande área. Gé de cabeça, desvio. A bola tá viva. Voltou para Everton. Para João Gabriel, aliás. João Gabriel dominou, recolheu, entregou para Wanderson. Wanderson esperou. João Gabriel saiu do impedimento. Para ele toca. João Gabriel dominou, entregou de primeira para Wanderson. Wanderson recolhe e recomeça para o time da Ponte. Lá atrás com Lucas Cândido. Lucas Cândido entrega a bola, solta a bola com Danley Santos. De primeira rolou. É para Arthur. Arthur para Toró. Abre a capa do Batman, escapa da marcação do primeiro, faz a devolução. Volta a bola com Arthur. Arthur movimenta, escapa da marcação do primeiro, procura espaço. Ele volta a bola lá atrás, entrega a bola com Lucas Cândido. Ele vai girando de pé em pé, com paciência. A Ponte Preta troca passes. A bola volta para João Gabriel. João Gabriel recolhendo, devolvendo para Wanderson. A Ponte estava lá no campo de ataque, volta lá atrás. Pelo campo de defesa vai sair jogando. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 6 minutos do primeiro tempo aqui, Moisés Lucarelli segue. Ponte Preta. 0 para Ponte. Floresta. 0 para o Floresta. Central da bola. Chaibe. Pela Série A do Brasileirão, os times estão voltando nesse exato momento lá no Maião para Mirassol e Santos. Estão empatando 0-0, intervalo de jogo. O grande destaque da primeira etapa, Gabriel Brazão, que fez 3 defesas muito difíceis para a meta santista. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. A bola volta pro time da Ponte lá pelo campo de ataque. O João Gabriel domina pela ponta direita, ele faz o passe com o Lucas Cândido. Cercado pela marcação no primeiro, Lucas Cândido foi obrigado a voltar, entrega a bola com Wanderson. Wanderson pra Gé. Gé dominou de primeira para Everton Brito, pra Gé, que bola! Bola solta, Elvis pra Gé. Levantou na grande área, desvio. Deimison faz a defesa, segura firme. O Gé, quando tá afim, é isso aí, né, Antônio Lupe? E foi inteligente o camisa 9 da Macaca. Depois da jogadinha ali pelo lado direito, o Gé deu assistência buscando o Toró, que entrava livre pelo lado esquerdo. Só que o goleiro Deimison foi mais esperto e fez a defesa. Júlio. Pois não, Gabi? E é jogo de movimentação do Gé, porque o Floresta faz uma linha de 5 defensiva. Os dois olha a Ponte. Gé lançado na grande área. Pênalti ou falta? Falta, o pênalti é falta. Em cima da linha, Tomás Kaique vai à loucura, não tem VAR. Vai sobrar cartão pra ele, hein, Lupi? Vai sobrar cartão pra ele, mas pelo movimento do árbitro, ele veio numa seca marcando ali, apontando a marca penal, mas não. Ele marcou a falta praticamente em cima da linha, dentro da meia-lua da área do Floresta. Eu fiquei na dúvida, ele deu cartão amarelo pro Tomás Kaique. Eu fiquei tão na dúvida que o Gé nem reclamou da falta. Eu achei que não foi nada. Eu também não achei nada, viu, Lupe? Daqui a posição não é boa, porque o Tomás Kaique estava encobrindo a visão completa. Somos 3. Mas tá? eu achei muito inteligente o Gé ter conseguido a falta, viu, Gabi? Eu tô com vocês, viu? Achei que ele forçou, ele perdeu a passada, ele dominou errado a bola, perdeu a passada, e aí tinha ficado já pro goleiro do Floresta. E aí se houve o contato, né? Ele demorou um pouquinho para acontecer, o árbitro foi na do centroavante Ponte Pretano. É uma falta perigosíssima, centralizada na meia-lua. É a oportunidade que o Elvis quer e tem. Ô, Júlio. Pois não. Antes da falta, por que eu achei que não foi nada? O Gé não reclamou nada. Nada. Ele achou que ele tinha tido marcado impedimento. Elvis daí já fez um gol contra o Vila Nova pela Série B. Falta perigosa pra Macaca. Vocês estão cobertos de razão, viu? Não foi nada. Gé, ator de primeira nesse lance, viu, Giro? Na Série C tem disso. Não tem VAR, tem que ser inteligente. Numa jogada quase perdida, ele cava uma falta que pode ser um pênalti pro Elvis. Elvis autorizado, vem pra cobrança de falta. Deimison, goleiro reserva, vem Dalton, que é o titular, suspenso, então tem que aproveitar também a falta de ritmo do goleiro hoje, camisa 12 do Floresta. Elvis, concentrado, não toma distância até o momento. Quase todo time, aliás, todo time do Floresta na barreira. Os 10 de linha na barreira, autorizado o Elvis, a bomba explodiu na barreira. A bola volta para Arthur. Arthur pela ponta direita, deixou para Toró. Toró tentou ajeitar, afasta a marcação. Danley ficou esperando. Jean fica com a bola. Danley foi só no jogador do Floresta, é falta. O jogo tá parado. A falta está marcada, Antônio Lupe. E cartão amarelo pro Danley Santos. Ficou indeciso se dava
ou não bote no contra-ataque pra cima do camisa 9, o Jean. Fez a falta, amarelado o zagueiro da Ponte, Danley Santos. Faltou capricho pro Elvis, né? Uma falta na meia-lua, centralizado. Poderia ter cobrado de uma maneira muito melhor, acertou a barreira, desperdiçou uma ótima oportunidade. A Ponte poderia ter saído à frente do placar antes dos 10 minutos. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 10 minutos jogados, 10 minutos do primeiro tempo. Estádio Moisés Lucarelli segue. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Floresta. Verdão da Floresta também tem 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Já tem bola rolando lá no Maião para a segunda etapa de Mirassol e Santos, que empatam por 0-0. O lance inusitado agora, o Rincon, que entrou nesse segundo tempo com menos de 30 segundos, já tomou o cartão amarelo. Ele é o volante do Santos, viu, Julio? Futebol Globo CBN. Vem Ponte pro campo de ataque, bola lançada pra Toró, na fumaça pela ponta esquerda. Toró foi pra cima da marcação do primeiro, vai pintar cruzamento da grande área. Cruzamento pra Gé, afasta a marcação, bola voltou pra João Gabriel, perdeu o tempo de bola, ajeitou, soltou pra Elvis, pra João Gabriel, pintou cruzamento na grande área, bola desviada no meio do caminho. Tomás Kaique sobe com ele, Everton Brito com falta. O jogo tá parado, a falta está marcada, é a favor do time do Floresta. Mandar um abraço aqui para Gustavo Seneme, para Lucas de Souza, galera no Globoesporte.com, fazendo o tempo real do jogo, ouvindo a CBN, Gustavo Seneme também. Deixa eu falar um negócio, hein? Que pena. Pois não, Fábio Scheibe? Inclusive, ele mandou um abraço pra você aqui, falando que é o bigode mais bonito do Brasil, o seu, em destaque aí no nosso YouTube, viu? Isso aqui é modo férias, tá ligado, né, Fábio Scheibe? Tá bonitão, cara. Inclusive hoje, pós-jogo, aí se quiser, viu, Fábio? Tô dentro, tá? Modo férias, tem que acordar tarde, amanhã, tá tudo certo. Sim. Vamos que vamos, daqui 2 semanas a gente volta. 11 minutos. É o primeiro tempo, por enquanto, 0-0. A bola volta é pro time do Floresta pelo campo de ataque. Domina Jean, escapa da marcação do primeiro, recupera o time da Ponte com Everton Brito. Everton Brito tentou escapar da marcação, chamou a falta, ganha um lateral. O Gabi, aliás, o Everton Brito foi até um caso destacado pelo Alberto Valentim na última entrevista, ganhando espaço e hoje ganhou a vaga definitiva do Jean Dias, né? E é aquele jogador que o treinador gosta, né? Porque é atacante de beirada, que ele tem 1 contra 1, ele tem a velocidade, ele ajuda bastante na marcação. Então ele é um jogador aí importante num elenco carente, né? Nessa posição de ponta na Ponte Preta. 12 minutos é uma Ponte que tem a posse de bola, ela é superior ao adversário, mas ela finaliza muito pouco. Então ela fica com essa posse de bola, mas ela tem dificuldade na infiltração, justamente naquela linha de 5 que eu citei, são 3 zagueiros, mais os 2 laterais. Então a Ponte vai precisar dessa velocidade do Everton Brito, do Toró, da movimentação do Gé, de um Elvis inspirado, ó, dando bronca ali nos zagueiros, porque essa bola longa ela acontece bastante, esse lançamento, tentando pegar as costas da zaga do Floresta. Em determinado momento vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, rodar essa bola, encontrar um espaço, mas precisa finalizar mais de média e longa distância. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Lançamento agora para o campo de ataque do time do Floresta, lá da esquerda do campo, vem com Furlan. Furlan vem para fazer a movimentação em cobrança de arremesso lateral. Tomás Kaique se apresenta ali, pede bola também atrás dele. Ele faz a movimentação lá com o Romarinho na linha de fundo, conseguiu o cruzamento, a bola vai direto para fora. Apenas o tiro de meta está marcado a favor do time da Ponte Preta para fazer a cobrança. Diogo Silva vai colocar a bola em jogo novamente. Torcida da Ponte vai incentivando o time, a Macaca vai empatando 0-0, precisa desse resultado. Precisa também melhorar a campanha como mandante na competição. Por enquanto, 55% de aproveitamento como mandante. Tem que melhorar os números. A Macaca jogando aqui no Moisés Lucarelli. Tiro de meta. Diogo Silva ia sair jogando. Preferiu agora fazer o lançamento direto. É na direção de Jé, que sobe com o Tomás Kaique. Tomás Kaique tenta afastar o perigo. Jé abre a capa do Batman, não consegue fazer a proteção. Bola volta para Romarinho, pro time do Floresta. Ele gira para Pablo. Pablo limpa a jogada, entrega a bola com Matheus Ludwig. Avenida aberta, Matheus Ludwig avança pela ponta direita, vai pintar a bola na grande área, fez o levantamento, executou, afasta, sobe. João Gabriel corta, tira dali. A bola volta pro time do Floresta, mas não consegue, domina agora o Guilherme. Ela fica viva pra ponte, volta com Jonas Toró. Toró ajeitou para Arthur. Arthur colocou para Elvis, passa por ele. Angé tenta dar o combate. Angé não consegue o domínio, mas a bola volta para Elvis. Ele tenta ajeitar para Everton Brito. Everton Brito não consegue o domínio também. A bola fica pro time. Andou Floresta, que volta ali atrás com Romarinho. Foi caçado pelo João Gabriel e agora resta saber se o árbitro vai administrar. Aparentemente vai. Ameaçou um cartãozinho, deixou quieto.
E vida que segue agora para o time do Floresta em cobrança de falta. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos é o primeiro tempo no Moisés. O Carelli segue. 0 para Macaca. Floresta. Verdão também 0. Central da Bola. Fala, Chaibe. Pela Série C, 2 jogos já encerrados. ABC e Maringá empataram por 3-3. O Ituano no Novelli Júnior perdeu por 3-0 para o Botafogo da Paraíba. Londrina e Itabaiana empatam por 0-0. Escanteio marcado para o time do Floresta fazer a cobrança pela ponta esquerda. 15:40 jogados deste primeiro tempo no Majestoso. Furlan, camisa 6, o Floresta vem para a cobrança do escanteio autorizado, vai pintar a bola na grande área, preocupação agora na boca do gol do Diogo Silva. Levantamento vem na segunda trave, a bola passa pelo Xuxa, não fica com ela, mas consegue arrumar para Ludic. Ludic ameaçou fazer o cruzamento, rolou para Xuxa, pintou cruzamento, a bola desviada, bateu no rosto do Danley Santos. Se perde, vai embora, fica atingido ali, foi atingido ali o jogador da Ponte, sentindo muito ali o nariz. Vai ganhar um escanteio o time do Floresta, mas a arbitragem foi lá conferir para ver se está tudo bem com o jogador da Ponte, que deu sinal de positivo também. Júlio. Pois não, Lupe? E aparentemente está tudo bem com ele, portanto autorizado ali o escanteio, o Matheus Ludic na bola. Autorizada vem para fazer a cobrança do escanteio pela ponta direita, ouvindo ali, broncas e broncas, Matheus Ludic. Autorizado, escanteio, a bola na boca do gol, sobe de cabeça Lucas Cândido, afasta, tira dali, a bola voltou para a Xuxa, virou um lançamento para Ludic sozinho na ponta direita, ajeitou, Pablo dominou uma bomba, a bola vai para fora. Com muito perigo, perigo demais. A bola vai embora, a linha de fundo é tiro de meta, Antônio Lupe. Que liberdade que o Pablo teve para finalizar o lance. Depois da bola mal afastada, a bola sobrou pro Ludic na direita, que rolou pro Pablo, que enfiou uma bomba. A bola balançou a rede, só que do lado de fora. Tiro de meta pro goleiro Diogo Silva da Ponte Preta. 17 minutos, 0-0, tudo igual. O Diogo Silva sai jogando pelo campo de defesa, abre os braços, Everton Brito queria a bola lá no campo de ataque, ele prefere o toque curto com Wanderson. Wanderson faz a devolução com o Diogo Silva. Do outro lado tem Danley Santos. Ele segura, carrega, pede aproximação, aparece, apresenta Danley Santos recebe pela ponta esquerda, ele vem no apoio agora por dentro mais uma vez com o Diogo Silva. Diogo Silva dominou, trabalhou pela ponta direita com Wanderson. Wanderson carrega, tira a ponte do buraco. Ele vem pro campo de ataque e procura opção. Ninguém aparece, ninguém se apresenta. O Elvis está longe. Ele foi obrigado a voltar com o Emerson. O Emerson dominou, girou pra cima do primeiro. Lucas Cândido por dentro pede. Ele prefere o passe longo agora com o Danley. Elvis se apresenta, recebe o 10. Lá vem o 10. Escapa da marcação no primeiro. Elvis sacudiu pela ponta direita. Consegue limpar o lance pra Wanderson. Wanderson tem pressa. João Gabriel. Everton se movimentou. É pra ele o toque num 2. João Gabriel recebeu, entregou a Elvis, Elvis dominou, girou, pintou, levantamento na grande área, Gé de cabeça desviou, Arthur dominou, tá valendo, a bola não saiu, voltou, Arthur, cruzamento pra Gé, passou dele, a bola desviada, afasta a defesa do Floresta, tira dali, sai jogando errado o Romarinho, olha o Romarinho, a bola volta pra Elvis, Elvis, meia lua no zagueiro de calcanhar pra João Gabriel limpa o lance, dominou, tocou pra Wanderson, Wanderson pintou, cruzamento na grande área, afasta a marcação, a bola voltou pra Arthur, vai bater pro gol, cruzou pra Everton Brito, ajeitou de bicicleta pra fora do gol, Gé. Ele é ousado. Na ousadia, alegria numa dessa, Antônio Lupe. Se ele faz esse gol, todo mundo sai do Moisés Lucarelli, vai na bilheteria, paga o ingresso de novo e volta pro Majestoso, porque foi uma jogada linda de bicicleta, meio de voleio, mais bicicleta que voleio. O Gé balançou a rede, só que do lado de fora teve gente, Júlio, que na arquibancada gritou gol, e se fosse gol, seria um golaço. Olha, Gabi, e foi um movimento que trouxe a torcida da Ponte pro jogo de novo, hein, Gabi? Trouxe algo diferente. Foi uma jogada que já iniciou muito bem com o Elvis, dando o drible da vaca, um passe de calcanhar. O João Gabriel não aproveitou, mas a Ponte teve paciência e aí veio o cruzamento, ele ajeitou o corpo, deu o voleio na rede pelo lado de fora. É isso, a Ponte precisa de algo diferente para mexer com a partida, né? Tá muito equilibrado ainda, porque o meio-campo da Ponte tá deixando muito espaço. O Lucas Cândido e o Emerson Santos precisa acertar essa marcação. Os dois times jogam com apenas 2 volantes, então em determinado momento fica um buraco no meio campo. A Ponte precisa tentar povoar um pouquinho mais para chegar com mais qualidade ao ataque. Agora com 19 minutos foi a melhor oportunidade.
Tem gol, Fábio Scheib. Tem gol na Série C do Brasileirão, é gol do Londrina contra o Itabaiana. Eliel marca 1-0 para o Londrina. Com esse resultado, o Tubarão está chegando perto da Ponte Preta. A Ponte é vice-líder de 24, o Londrina tem 23 na terceira colocação. Estreando, né? O Eliel, ex-Ponte, inclusive, prata da casa aqui. Exato. Aliás, foi uma das grandes estreias de um jogador profissional da Ponte. Nos últimos tempos, foram 10 minutos contra o Náutico. O Eliel fez um gol aqui, sacudiu o Majestoso. Prata da casa, né? Do Majestoso hoje agora defendendo o Londrina de Roger. Seria titular na Ponte hoje. Ao lado de Gé. Isso aí, grande Leão. A bola volta para o comando de defesa do time da Ponte, volta com o João Gabriel movimentou, entregou para Lucas Cândido pela ponta esquerda para Danley, escapa da marcação do primeiro, faz o passe para Arthur na movimentação. Vem a Ponte trocando passes lá atrás, procurando espaço. Time do Floresta fechadinho na linha de 5. A bola volta para Wanderson domina, procura espaço, entrega a bola com Danley. Danley faz a movimentação, ele procura ali a opção do meio campo. Emerson se apresenta, Danley segura, se enrola com a bola, agora sim faz o passe, faz o simples. Entregou, soltou para Wanderson para Danley. E fica nisso. De zagueiro para zagueiro, Lucas Cândido. Ele quem chega, se aproxima, tenta um passe diferente para Gé no pivô, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem deu. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 21 jogados, é o primeiro tempo no Majestoso, segue. Ponte Preta. 0 para Macaca. Floresta. Também 0. Central da bola. Fala, Scheib. Lá no Maião segue Mirassol empatando com o Santos 0-0, 12 minutos da segunda etapa. Às 9 da noite tem um clássico Majestoso no Morumbi. São Paulo e Corinthians duelam o São Paulo nesse momento a 1 ponto da zona de rebaixamento. Falta para Macaca, Elvis. Autorizado o levantamento da grande área, afasta a marcação, bola voltou para Emerson, tentou ajeitar, perdeu o time. Aí veio o Lutke rasgando emoções, mandou a bola pra longe, muito longe. É lateral marcado pra Macaca, vai recomeçar o ataque, o time da Ponte. E aí, Gabriel Castro, 22-0-0, Gabi. Diante das alternâncias que tem a partida, é um domínio da Ponte Preta, com posse de bola, com os zagueiros sendo protagonistas em boa parte, porque o Floresta muito fechadinho, então a Ponte ela fica ali com o Wanderson, com o Derlei tocando a bola, ela não passa pelo meio campo, não passa principalmente pelo Lucas Cândido, que tem um passe mais refinado em relação ao Emerson Santos, então muita ligação direta visando principalmente o Gé. Seria interessante o Lucas Cândido aparecer mais pro jogo e o Elvis também. Gosto quando o Elvis vem buscar um pouquinho mais o jogo e vem uma Ponte Preta mais compactada. Então, tabelar o Lucas Cândido com o Elvis e aí colocar os dois laterais no jogo, né? O Arthur pouco pegou na bola, pouco conseguiu chegar ao ataque com essa posse de bola. Ele tem presença no campo ofensivo, mas sem a posse de bola. Então ele apenas segura o Matheus Ludic. Idem o João Gabriel, ele segura o Furlan, mas não consegue uma tabela. Então uma Ponte Preta que precisa chegar mais pelas laterais. 23 minutos é o primeiro tempo, tá tudo igual, 0-0. Escanteio marcado agora pro time do Floresta. João Gabriel teve que fazer o corte ali na descida do Furlan. Escanteio marcado pro time visitante fazer a cobrança agora lá da esquerda do campo. 23 minutos, 0-0. Tá tudo igual, ninguém marcou, apesar de uma bike do Gé na área. Quase fez um golaço, a lá Puskas. Ninguém mexeu por enquanto no marcador. Escanteio, é a bola parada, sempre muito perigosa contra o time da Ponte. Furlan, Xuxa, são os dois candidatos. Batida dupla, Xuxa, rolou pra Furlan, Furlan cruzou na boca do gol, toca de cabeça, afasta a marcação, bola voltou pra Xuxa de primeira, pra fora. Explodindo na porta da ambulância, tiro de meta, Lupe. É pra acordar o enfermeiro que tá ali meio tranquilo, porque até agora não teve tanto trabalho. A finalização do Xuxa de fora da área, sem perigo algum, pro gol do Diogo Silva, que vai pra cobrança do tiro de meta. Sai jogando o time da Ponte Preta, bola soltada pela ponta direita agora com o João Gabriel. João Gabriel dominou, escapa da marcação do primeiro, rola a bola com Everton Brito. Everton Brito domina, escapa com habilidade do primeiro, cercado por 3 jogadores, ele foi obrigado a voltar. É pra Wanderson, para Diogo Silva, apertado, o goleirão da Ponte, manda lá pro campo de ataque. Já vai tentar o domínio, mas antes dele aparece Ícaro para fazer o corte. Guilherme, na verdade, manda a bola para fora. Lateral marcado e arremesso pro time da Ponte bater. Pois não, a participação pelo nosso WhatsApp, o ouvinte
interagindo conosco, Fábio Scheibe. Como de praxe aqui, o Paulo Kikuchi mandando mensagem pra gente. Ele não gostou da zaga escalada pelo Valentim, mas ele gostou do ataque. Dudu do ataque está razoável, diz ele aqui. O marido do Breni também, com todo respeito. Hoje é jogo pra Ponte ganhar em cima do Floresta. No nosso YouTube, o Vitor tá aqui, o Márcio Faísca também. E o Nascimento, acho que é parente, hein? O Nascimento fala assim: o Ed Murphy tá transmitindo o jogo da Macaca. Quanta honra, hein? Ed Murphy, cara. Já falei, isso aqui é o modo férias. Deixa o saco também, Fábio Scheibe. Deixa meu bigode Nascimento. aí. Às vezes é meu pai, né, criticando. E agora o impedimento foi marcado, o Jonas Toró na posição irregular, o jogo tá parado, a bola volta pro time da equipe do Floresta. Pois não, Lupi? Deixa eu destacar que a presença do Elvis em campo, o capitão da Macaca. Ele aplaudiu agora a jogada do Toró, né? Só pediu para ele ficar um pouco mais esperto em relação ao posicionamento, e a todo momento ele conversa com o Gé, principalmente quando tem bola parada pra Ponte Preta. O Elvis falando um pouco mais, pelo menos hoje à noite aqui nesse duelo contra o Floresta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 26 minutos é um primeiro tempo, segue majestoso. Ponte Preta, 0 pra Nega Véia, Floresta, 0 para o Verdão. Central da Bola. Fala, Fábio Scheibe. Pela Série D, ninguém para a Inter de Limeira. Mais uma vitória nesta tarde. Fez 3-0 para cima do Uberlândia fora de casa. A Portuguesa também venceu fora de casa 1-0 o Maricá. E na Copa Paulista, o Paulista fez 1-0 para cima do Guarani. 26 minutos, 0-0, Ponte Preta domina, vem descendo por campo de ataque, a bola solta pra Gé. Gé domina, escapou da marcação, o primeiro faz o break, ainda ele, boa bola pela ponta, pra Toró, pintou cruzamento da grande área, mas o Gé não tava lá, a bola passa por todo mundo, vai-se embora pela lateral, cruzamento foi muito forte, errado também do Toró, Elvis aplaude. Participativo Elvis, o 10, quer jogo. Lateral marcado é pro time do Floresta. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Lateral marcado pro time do Floresta, levantamento lá pro campo de ataque, Emerson cai, pede a falta, a arbitragem manda seguir. Jogo que segue, falta. Lateral marcado, aliás, pro time do Floresta fazer a cobrança pelo campo de defesa. Não tem pressa para se movimentar o Floresta. Time que vem embalando em uma sequência, são 3 rodadas, trouxe o Lupe em destaque, tentando emplacar o time cearense. Lateral marcado é a favor do time da Ponte Preta. Furlano conseguiu colocar a bola em jogo, já cobrado lá atrás pelo Wanderson. O Wanderson rola a bola com o Danley Santos, entrega para Arthur. Arthur dominou, soltou a Lucas Cândido movimenta, solta a bola agora para Arthur. Elvis foi lá atrás buscar jogo, hein? O 10 foi buscar, é ele quem recebe. Elvis domina, levanta a cabeça, faz a movimentação. João Gabriel passou, Everton Brito também pintou, levantamento, boa bola para Everton Brito, invadiu o grande área, tentou o toque, perdeu o time, Everton Brito. Você viu que a bola chegou, né, Antônio Lupi? Impressionante. A bola chegou, e o problema é que o Everton Brito deixou ela pingar no gramado e aí perdeu todo o equilíbrio. E o Elvis ali aplaude novamente, Valentim aplaude, o Douglas, que é o auxiliar, aplaude também. O pessoal tá insistindo, o pessoal tem gostado por enquanto, mas o torcedor tá não gostando muito não, viu, Júlio? Júlio, o ponto positivo desses 28 minutos é a entrega do Elvis, tá? Participativo, querendo o jogo, fez aquilo que eu tava pedindo. Eu gosto mais quando ele vem buscar o jogo, colocou nos pés do Everton Brito, que daí não teve a capacidade de dominar a bola, de fazer um cruzamento, uma finalização ou até sofrer o pênalti, enfim. Bateu na canela e saiu pela linha de fundo, mas é um jogador participativo, Elvis, está cobrando os outros atletas, é uma Ponte Preta que precisa fazer algo diferente. A Ponte está muito previsível no jogo, e quando o Elvis vem buscar o jogo, ele consegue essa imprevisibilidade, consegue colocar a bola, o jogador em condições. Então é isso, colocar o Elvis em jogo para ele colocar o Everton Brito, o Toró em jogo. Everton Brito arranca no contra-ataque, escapa da marcação, no primeiro ainda ele contra a marcação do Guilherme, ele inverte da direita para a esquerda, boa bola para Arthur. Arthur dominou, tem Gé fora da área, Gé dominou como ponta esquerda, ele vai bater com o pé direito, Gé arriscou, pega o goleiro. Time dos aplausos,
Tentativa do Gé, Antônio Lupe. Mais uma tentativa do camisa 9 da Ponte Preta, jogada que começou lá do lado direito e veio parar aqui do lado esquerdo, finalização do Gé, buscava o canto, mas o goleiro Demisson foi mais esperto, fez a defesa. Acelera a Ponte, domina Lucas Cândido, soltou pra Arthur pra Toron dominou, escapa da marcação no primeiro, rola a bola com Arthur dominou, entrega curtinho, agora para a chegada do Danley Santos, ele faz o toque de bola pra Wanderson tem aberto pela ponta direita o Emerson Santos, é pra ele o toque, se apresenta, pé de bola, o João Gabriel, recebeu o João Gabriel, vai pra finta, pra cima do primeiro, pra Everton Pinto de calcanhar, deu certo pra Emerson pintou, cruzamento da grande área, afasta a marcação, tira dali, rebote na Ponte, João Gabriel dominou, entregou, soltou pra Danley, a galera ficou impaciente com o João Gabriel porque ele tocou pra trás, mas a galera mas o time da Ponte recomeça, volta a bola pela ponta esquerda com Arthur dominou, tentou o passe curto ali, muito forte na sequência, a bola se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta. A galera foi ameaçar ali, criticar o João Gabriel, o Valentim imediatamente reagiu e aí desistiram, Gabi. Porque é o terceiro lance praticamente consecutivo que o João Gabriel demonstra uma certa insegurança. Ele não vai para aquele 1 contra 1, ele não tenta um cruzamento, ele toca para trás, toca para lateral. Então é um jovem jogador, é óbvio, né? Mas precisa um pouquinho mais. Acho que o jogo hoje contra o Floresta, tendo uma ótima oportunidade, precisa ousar um pouquinho mais, porque ele não tá tendo muita preocupação defensiva. Ele precisa ajudar ofensivamente. Então agora, jogando ao lado do Elvis, pisando praticamente dentro da área, chegando à linha de fundo, tá tendo uma ótima oportunidade hoje de demonstrar o potencial que o jogador tem. Daqui a pouco a informação, antes vem o time da Ponte, domina pelo campo de defesa, agora com Danley Santos, ele busca espaço por dentro, recolhe, domina, entrega a bola com Arthur tocou pra Gé, abriu a capa do Batman, vem no pivô, escapa da marcação, Gé, ainda ele buscando o jogo, Elvis pede do outro lado, Gé segurou, escapa da marcação, Gé vai bater pro gol, ameaçou, foi pro solo, pediu falta, é falta nele, o jogo tá parado, tempo pra Fábio Scheibe trazer a informação, pois não, Scheibe? Tem gol na Série C do Brasileirão, o segundo gol do Londrina contra o Itabaiana, Iago Teres, ex-Guarani, marca o segundo gol do Tubarão. E na Série B, o Curitiba vai perdendo em casa, o Paysandu marca o quarto gol. Agora Paysandu 4, Curitiba vice-líder 2. Falta marcada para o time da Ponte, Antônio Lupe. Essa é um pouquinho mais distante daquela falta marcada no início do jogo dentro da pequena área. Essa tem o Elvis ali. Dessa vez são 4 jogadores que o goleiro Demisson coloca na barreira. 4 atletas e a falta para Ponte Preta, Lucas Cândido e Elvis, mas é o Elvis que vem para a bola. É falta para Macaca, atenção, a expectativa tomando conta do Majestoso. Bola parada pode ser muito importante ali, atrapalhando a visão do goleiro Demisson. 2 jogadores, inclusive o Gé, que é alto, para tirar a referência do goleiro do time do Floresta. Lucas Cândido e Elvis. Elvis na bola, bateu sobre o gol. Ela passa e vai embora. Tiro de meta, Lupe. Sem muitos problemas pro goleiro do Floresta, o Demisson. A bola foi por cima. O Elvis tentou mandar por cima da barreira, pegou muito embaixo. Tiro de meta pro goleiro do Floresta. 32 minutos é o primeiro tempo, 0-0. Vai lá, Demisson, pra cobrança agora do tiro de meta. Já recebeu uma bronca gigantesca do árbitro, que disse que na próxima que ele enrolasse era cartão amarelo. Dessa vez, vamos ver se ele vai enrolar, se não vai bater. Bate o tiro de meta lá pro campo de ataque, vai subir Jean, de cabeça com ele, a defesa da Ponte acompanha, manda a bola pra fora, a lateral está marcado, é a favor do time da Ponte. Pois não, mais informações, Fábio? Lá no Maião é gol do Mirassol, Chico da Costa, que tinha marcado na última rodada contra o Palmeiras, marca para o Mirassol, 1-0 contra o Santos, só lembrando que o Mirassol ainda não perdeu para nenhum dos 4 grandes da capital paulista nesta edição do Brasileirão. Então o Chicão tem 2 jogos, um contra o Palmeiras, um contra o Santos e 2 caixas, é isso, né? 2 caixas, viu? Mirassol fazendo ótima campanha. Na verdade, não perdeu para nenhum dos 3 grandes de São Paulo, mais o Santos também, que é do litoral paulista, né? Fábio. Vai, pelo amor de Deus. O Guarizo que me manda mensagem aqui pra falar isso, cara. O Guarizo ficou bravo que eu falei que era 4 da capital paulista. Arthur domina pro time da Ponte, entrega a bola com o Elvis. Elvis domina, até porque o Santos é gigante, né, grande? Domina, tocou pela ponta esquerda pra Arthur pra Toró. Toró vem num 2, devolve a bola mais uma vez com Elvis. Elvis pra Toró. Elvis vai tentar o levantamento na grande área pra João Gabriel. A bola passa por ele, se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta está marcado. 34 minutos, 34. Ô, Gabi, durante a semana o Valentim treinou com o Serginho e não com o Toró, né? Mas o Serginho machucou e o Toró acabou aparecendo no time. E mudaria a característica, viu, Júlio? Com o Serginho, porque daí ele jogaria ao lado do Elvis. E aí provavelmente alguém seria esse terceiro homem de meio campo, talvez o Serginho.
E aí o Elvis jogaria mais próximo do Gé e também do Everton Brito, né? E com 3 atacantes isso muda, porque fica um buraco ali no meio-campo e o Elvis está tendo que se desdobrar, sendo esse homem de meio-campo para jogar ao lado do Emerson Santos e do Lucas Cândido e tendo que chegar perto do Gé, perto dos atacantes. Então ficou pior pro Elvis, fica mais isolado, tendo que correr de um lado pro outro, e o Gé também isolado. Então esse é um problema, a ponte precisa ser um pouquinho mais compactada, sabe? O Toró muito isolado, preso na marcação ali do Matheus Ludic e do Vitão, que aliás está muito bem na partida, camisa 3 do Floresta. Aqui do lado esquerdo a mesma história, tá muito isolado o Everton Brito, não tem a aproximação de João Gabriel, não tem aquele 1-2, uma tabelinha. Então é o que o Alberto Valentim precisa corrigir. Eu sei que deve ter treinado com a formação com o Serginho durante toda a semana, mas precisa ter uma alternativa. Então, se ele estava em dúvida ali, isso pode acontecer, lesão de algum jogador, em algum momento treinar com 3 atacantes, outra formação. Até porque o Alberto Valentim sabia que o Floresta viria fechado aqui para Campinas. Então, com o Serginho, com 3 atacantes, enfim, a formação escolhida, independentemente de qual seja, teria que ser para furar bloqueio. E tem sido uma preocupação, uma dificuldade da Ponte vencer partida no estádio Moisés Lucarelli diante de uma equipe que não é franco-atiradora, que encara a Ponte Preta, que joga fechadinho. Teve dificuldade contra o Brusque, teve a expulsão e perdeu, teve dificuldade contra o ABC, não conseguiu balançar as redes, teve dificuldade contra o Ipiranga e perdeu o jogo, e hoje está tendo dificuldade de novo. Ela depende muito do Elvis encontrar ou o Everton Brito ou o Toró. Em lançamento, com bola rolando, com jogada, a Ponte tem muita dificuldade, ela não consegue finalizar. Então esse é um problema que o Alberto Valentim ainda não encontrou uma solução. Amarelo. Informação, Lupe. O Pequeno Frutuoso, o Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, o árbitro do jogo, perdeu a paciência com o Deimison. Goleiro do Floresta deu cartão amarelo para o camisa 12 do time cearense. 36 minutos, 0-0, tudo igual. Wanderson tenta a série jogando, sai jogando mal, afasta na sequência, defesa na Macaca, conserta ali o Derlei Santos, mas o rebote é para Guilherme, que manda a bomba, a bola desviada, vai embora, linha de fundo. Escanteio marcado é pro time do Floresta bater, Antônio Lupe. E dessa vez quem enfiou o pé na bola foi o Vitão, camisa número 3, depois de uma saída de bola confusa da Ponte Preta, o zagueiro do Floresta mandou pro gol, um desvio no meio do caminho e ela se perdeu pela linha de fundo, por isso escanteio pro Floresta, lado direito, Ludic na bola. Matheus Ludic, ele que vem pra cobrança do escanteio, Floresta vai ganhando tempo, né? Cada segundo que consegue, até porque a torcida fica impaciente, é um jogo estratégico também e mental do time do Floresta. Ludic, autorizado, levantamento na primeira trave, a bola tá viva, pega Diogo Silva, mas não tá valendo mais nada, o jogo tá parado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 37 minutos, sabadão de futebol aqui no Majestoso, segue pela Série C. Ponte Preta, Macaca 0. Floresta, Verdão também 0. Central da Bola. Fala aí, Fábio Scheibe. Do José Maria de Campos Maia é o segundo gol do Mirassol. King Naldo, Reinaldo marca para o Mirassol, agora Mirassol 2, Santos 0. Às 9 da noite tem um clássico majestoso no Morumbi entre São Paulo e Corinthians. Daqui a pouco eu trago as escalações. Futebol Globo CBN. 38 minutos. Ô Fábio, confirma pra gente depois aí a posição do Mirassol com esse resultado parcial. Estamos em dúvida. Levantamento é pro time da Ponte, lá pro campo de ataque, domina. João Gabriel tentou fazer a finta para cima do primeiro. A arbitragem manda seguir, a bola tá viva, lateral marcado é pro time da Ponte. João Gabriel movimentou, entregou para Everton Brito para Emerson. Emerson volta, recolhe, entrega para Wanderson. Wanderson dominou, devolveu a bola pela ponta esquerda, é para Danley dominou, escapou da marcação no primeiro, volta, recomeça o time da Ponte. Elvis para Danley espera a movimentação ali do Arthur. Ele prefere voltar, recomeça com Wanderson tem João Gabriel pela ponta direita. João Gabriel se apresenta, pede bola. Everton Brito também se movimenta, solta a bola no comando para a chegada do Emerson. Emerson sem olhar onde estava o Everton Brito, acabou perdendo a bola. Everton Brito deu combate, recuperou na bola. Contra-ataque no time da Ponte. Domina, Gé, cruzou, tocou para Toró, bateu para fora. Ponte Preta. Shed Garçom deu a Toró a chance do primeiro gol. Tiro de meta, Antônio Lupe. E méritos na jogada também pro Everton Brito, que fez a recuperação de bola,
tocou pro Gé, que olhou pro lado esquerdo e viu a passagem do Toró. Ele fez o lançamento, o Toró dominou, só que a finalização saiu por cima da meta do goleiro Deimison do Floresta, que já coloca a bola em jogo. Júlio. Pois não, Chaibe. Você pediu a informação, o Mirassol neste momento, nada mais, nada menos que é o 7º colocado do Brasileirão, apenas atrás do Fluminense. O Fluminense joga na rodada ainda com o Flamengo, o Fluminense foi o 4º colocado na Copa do Mundo de Clubes, mas o Mirassol se infiltrando entre os grandes, viu? 7º colocado neste momento. Boa, Fábio Chaibe, as informações aqui no Central da Bola pra você aqui no Futebol Globo CBN. São 39, quase 40, 0-0, Gabriel Castro. Gol perdido, tá? Num jogo tão difícil, a Ponte com dificuldade nessa infiltração, de chegar próximo ao gol, olha lá. Gé, lançado, ele o gol, Gé pra fazer, deu pra trás, afasta a marcação, manda a bola pra escanteio. Se essa bola veio um pouquinho mais devagar, era quente, Tony Lupe. E que bela jogada, Elvis e Gé, o atacante da Ponte, entrou em profundidade, lado direito do campo, e ele fez o cruzamento pro Toró, buscava o camisa 17, o artilheiro da Macaca, só que o Tomás Kaique deslizou pelo gramado e colocou a bola pela linha de fundo. Escanteio Macaca, Elvis tá na bola. Elvis autorizado, vem para fazer o levantamento da grande área. Lá vem o 10, 40 minutos do primeiro tempo, 40 minutos jogados. Atenção, autorizado. Everton Brito tá pertinho dele. Emerson Santos pedindo na área. Danley, Arthur, Gé, Lucas Cândido, todo mundo na grande área. Gé, cruzamento no banco do gol, afasta a marcação. A bola voltou para Lucas Cândido, bateu mal demais. A bola vai voltar, não vai voltar não. Nossa, mas a direita do Lucas Cândido agora, hein, Lupe? Meu Deus. Só pra subir no ônibus, né? Porque a direita dele não é nada boa. E aí o Gé reclama com ele. Porque o Gé tava livre do lado esquerdo, ele tentou a finalização, pegou muito mal na bola. Posse de bola pro Floresta, 0-0, Moisés Lucarelli. E é um jogador experiente, né? Inacreditável, não conseguir chutar com as duas pernas. É o segundo chute errado e muito longe do Lucas Cândido. Só no lance anterior, gol perdido pelo Toró, tá? Tava citando que é um jogo tão difícil, com poucas oportunidades, recebeu um ótimo lançamento do Gé, teria que ter acertado o gol, não pode perder esse tipo de lance. 41 minutos e agora tem falta o time do Floresta. Jogada perigosa, hein, Lupe? Jogada perigosa, porque o jogador do Floresta dominou a bola e estava ganhando, né? A vantagem, indo em direção ao gol. Por isso, o zagueiro da Ponte, se não me engano, foi o Darley Santos, foi quem fez... foi o Wanderson, 34, quem fez a falta. Lado esquerdo do ataque do Floresta, Xuxa e o meia dúzia, o Furlan na cobrança da falta. É falta marcada para o time do Floresta fazer a cobrança. Atenção, bola perigosa. Xuxa na bola. Atenção, 2 jogadores formando barreira da Ponte Preta. Preocupação para o Diego Silva, protege o canto esquerdo. Xuxa, levantamento direto pro gol. A bola vai para fora, linha de fundo, apenas o tiro de meta. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Júlio, pois não, Lupe? Jogadores do Banco da Macaca no aquecimento. Avisa o Jean Dias aí, Lupe. Ele entra no segundo tempo. E vai fazer o quê? Aí só o tempo dirá. Ah, vamos aguardar, como diria aquele moço, né? A bola volta para o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Danley Santos domina e entrega para Wanderson. Wanderson recolhe e domina, escapa a marcação do primeiro, vai tentar cavadinha lá pro campo de ataque. Sobe a defesa do time do Floresta, está jogando agora categoricamente. Que bola! Bola solta, Xuxa de calcanhar, soltou para Jean para fora. Tentou o cruzamento, a bola atrapalhou. Tava tudo certo até a bola atrapalhar. A bola volta para o time da Macaca com Lucas Cândido. Ele recomeça pelo sistema de defesa. Lucas Cândido domina, escapa da marcação no primeiro, procura espaço no campo de ataque. Se apresenta Emerson Santos na metade do campo. Elvis também vai se movimentando pela ponta direita, perde a bola o 10. Já recebe. João Gabriel tá do lado dele. Elvis segura, evita o passe. É João Gabriel se movimenta. Recolhe e domina o time da Ponte com Wanderson para Elvis. Elvis girou, soltou para Cândido. Cândido vai girando, vai tentar a fatiada lá no campo de ataque, ele buscava o Toró, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para Guilherme, puxa o contra-ataque para o time do Floresta, chega no Xuxa, perde a bola volta para João Gabriel, que recomeça, João Gabriel para Emerson para Lucas Cândido, foi caçada, é falta nele. Jogo tá parado, falta marcada, já cobrada, João Gabriel dominou pela ponta direita, ele vai pra finta, pra cima do primeiro, prefere o passe pra Emerson dominou, tem João Gabriel aberto pela ponta direita, evitou o passe mais uma vez por dentro, afasta a defesa do time do Floresta, investido na ponte por dentro, mas chega Toró para recuperar na bola, Toró recupera
pra Macaca. Elvis dominou, soltou pra Everton Brito. Everton Brito tem João Gabriel aberto pela ponta direita. Everton Brito atravessou do outro lado, soltou pra Arthur. Passe curto, não chega no Gé, voltou pra Arthur. Arthur pra Cândido. Cândido domina, solta a bola com Wanderson. Wanderson pra Emerson Santos. Emerson Santos dominou, girou, soltou pra João Gabriel. João Gabriel escapa da marcação do primeiro, prefere voltar. Ele recolhe, domina, volta a bola com Wanderson. Wanderson pra Lucas Cândido. Lucas Cândido gira pra cima da marcação do primeiro, faz o passe pela ponta esquerda, agora pra Arthur. Arthur dominou, soltou pra Elvis. Elvis girou, puxou pro pé direito, busca espaço, vai tentar acabar a falta. Ainda ele, Elvis dominou, girou, procura espaço. 3 jogadores cercando Elvis. Ele faz a finta, soltou agora pra Gé, afasta a marcação. Cândido bateu pro gol, a bola vai pra fora. A arbitragem não deu falta, mas deu desvio, Antônio Lupe. Deu desvio, o clima esquenta entre Lucas Cândido e Gé. O Lucas Cândido não gostou da cobrança do Gé, agora ele vai lá, faz um gesto com a mão e ele fala que ele tinha a possibilidade do chute, era a única alternativa dele. Teve um desvio no meio do caminho, por isso a Ponte tem escanteio, o Elvis vem pra bola. Elvis, vem o 10 pra bola. 45 minutos, 45 jogados, já estamos nos acréscimos aqui. A bola vai chegar no campo de ataque da Ponte. Elvis autorizado, pintou cruzamento da grande área. Debson dá um soco na bola, afasta o perigo. Ela volta para Lucas Cândido, de cabeça. É para Emerson, não viu o companheiro do lado sozinho. A galera fica na bronca, mas a bola volta ainda para o time da Ponte. João Gabriel tentou a cavadinha no campo de ataque, afasta a defesa. A bola voltou para Lucas Cândido, empurra lá para o campo de ataque. Furlan tira de cabeça. A bola volta para Lucas Cândido de novo, domina, mas agora a falta do Everton Brito. Mais uma falta. Professor Valentim tá bravo, viu, Lupe? Tá bravo, impaciente, vai lá, joga algo no chão, não sei o que é, talvez um chiclete ou uma embalagem de copo. Ele tá furioso porque na jogada do Toró ele tinha a opção de devolver pro Elvis do lado esquerdo, ele voltou lá pro sistema defensivo e isso acabou prejudicando o ataque da Ponte Preta, que vai empatando com Floresta, por enquanto sem gols aqui no Majestoso. Floresta manda a bola pro campo de ataque, sobe de cabeça, afasta a marcação da Ponte, tira dali. Danley tenta colocar no chão, colocou na fogueira para Emerson. A bola tá viva, Everton Brito ajuda no combate ali defensivo. A bola chegou pela ponta esquerda para Romarinho, olha o Romarinho. A bola voltou pela ponta esquerda, agora falta. Falta do Lucas Cândido para cima do Jean. Mais uma falta pro Floresta, fim de primeiro tempo, perigoso, Antônio Lupe. Perigoso, Floresta vai pra cima da Ponte Preta, mais uma falta e mais uma pelo lado esquerdo. Dessa vez foi o Lucas Cândido que foi driblado e o único recurso, fazer a falta em cima do jogador do time cearense. Falta pela esquerda, de novo, Xuxa e Furlan, ele que são os donos das bolas paradas do time do Floresta. Daqui a pouco tem intervalo na CBN Central da Bola com o comando de Fábio Scheib. Você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no futebol neste sabadão. Aqui tem falta, minutos finais da primeira etapa, falta marcada para o time do Floresta fazer a cobrança. 47 minutos deste primeiro tempo. Xuxa abdicou da falta, deixou para Furlan. Furlan pintou cruzamento, desvia, a bola tá viva, Jean vai tentar bater, afasta, a marcação tira. A arbitragem está dizendo que se bateu no braço foi involuntário, vida que segue, escanteio marcado, Furlan na bola, hein, Lupe? Os jogadores pediram um toque no braço ali, os jogadores estavam muito próximo do lance, só que o árbitro afirmou que a bola bateu e o braço estava colado no corpo. Escanteio pro Floresta, lado esquerdo. Lembrando que não tem VAR na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, apenas na fase decisiva. Escanteio marcado para o time do Floresta fazer a cobrança. Lúdica abdicou de fazer a cobrança do escanteio, deixou para Furlan. É a bola parada do time visitante. Furlan autorizado, pintou o cruzamento da grande área, toca de cabeça, desvia a defesa da Ponte, sobe Danley. Danley afasta o perigo, a bola volta lá atrás para o time do Floresta. Deimson, goleiro, ele recolhe e domina contra a marcação do Elvis. Elvis diminui o espaço dele, foi obrigado a dar um chutão lá pra frente. Danley sobe de cabeça, Emerson sozinho, muito mal, entregou de graça pra Jane, depois fez a falta, duplamente mal, agora o Emerson, Lupe. Que combo, hein, do Emerson, afastou a bola que estava sozinho de cabeça, aí caiu nos pés do jogador do Floresta, se não me engano é o Romarinho, o Emerson foi lá e fez a falta. O último lance do jogo praticamente é para a equipe cearense, é uma falta perigosa na intermediária do ataque do Floresta. Quem tá ali é o Pablo, 28, que tá com a bola na mão. Ô Gabi, falar um negócio pra você, eu tô olhando o Valentim aqui, se ele pudesse ele tirava um 5 de uma vez. Eu acho, e o Emerson tá dando cada vez mais mostras de que ele vai ser zagueiro na Ponte, viu? Porque pra ser volante tá faltando muito, falta mobilidade, falta marcação, preencher espaço, ele não consegue sair jogando, ele erra muito passe, então hoje eu vejo mais o Emerson como um zagueiro do que um homem para ajudar o meio campo. Falta marcada, pode ser o último lance deste primeiro tempo, já batemos 49.
Xuxa e Furlan. O Luiz que tá pedindo do outro lado. Xuxa ou Furlan? Quem vai pra bola? Xuxa se apresentou, tentou jogar ensaiada. Afasta, Gé. Apita o árbitro, aponta o centro do campo. Termina o primeiro tempo. Ponte Preta. 0. Floresta. Também 0. Júlio Nascimento. Entre xingamentos e vaias, termina o primeiro tempo. Vem aí, central da bola com Fábio Scheibe. Central da bola. Valeu, Júlio Nascimento, 8h20, 13ª rodada no Moisés Lucarelli, placar tá fechado, a Ponte Preta vai empatando com o Floresta 0-0 nesta Série C de Brasileirão. O pessoal ficou na bronca por aí, Antônio Lupe, a torcida tá vaiando, protestando, fazendo algo assim, Lupe? Não gostou do primeiro tempo não, os torcedores da Ponte não gostaram da apresentação da equipe nesses primeiros 45 minutos, por isso aí o misto de vaias, outros nem reagiram, alguns aplaudiram, mas as vaias elas foram maiores aqui no Moisés Lucarelli, por enquanto sem gols, 0-0, viu, Scheibe? Valeu, Antônio Lupe. Daqui a pouco eu pego o destaque do comentário de Gabi Castro. Mas antes disso, dando uma moral ao pessoal que manda mensagem pra gente. O Carlos Burg tá aqui no YouTube, assim como o Emerson Santana, a Vitória Palmeiro, o Gustavo Seneme também tá curtindo aqui o bigodão do Júlio Nascimento, Márcio Faísca. Quem mais tá aqui? O Wagner Giorgetti, o Leozinho, muita gente participando. O Leandro Ferreira Chinato, o Carlinhos Lima. O Edson Santos fala: esse time do Floresta é muito chato, deu muito trabalho pro CSA, ele deve ser lá de Alagoas, tá falando ele aqui. O Leandro Ferreira Chinato mais uma vez, Rodrigues Silva, o Sam Belo, muita gente participando. Daqui a pouco eu trago as mensagens do WhatsApp, mas também sua mensagem aqui, participe conosco no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Gabi Castro, 8h21, a Ponte Preta parece que não começou, não voltou tão bem em relação à semana passada também, naquela derrota pro São Bernardo, parece que não encontrou o jogo ainda, vai empatando 0-0 com o Floresta, né, Gabi? Fábio, foi um Elvis e Gé contra Rapa, tá? E aí fica difícil, o sistema defensivo do Floresta levou a melhor, por isso o 0-0 ele é muito justo. Ponte não teve 1 contra 1, não teve infiltração, teve muita dificuldade, teve lentidão, muito tempo zagueiros tocando a bola, não passa pelo meio-campo. Então foi uma Ponte Preta previsível e por isso o sistema defensivo do Floresta levou a melhor para o segundo tempo. Precisa ter uma melhora, até porque os visitantes estão muito confortáveis. Se pudessem assinar agora, quer levar um pontinho lá para o Ceará, eles assinavam. Então eles vieram para Campinas para conquistar este empate. A Ponte vai ter que se desdobrar para conseguir fazer este gol e sair com a vitória, porque precisa dar uma resposta aí no campeonato, tá devendo muito jogando aqui no Majestoso. E com esse empate, o Floresta tá subindo a 5ª colocação, tá indo para 20 pontos. A Ponte Preta se mantém na 2ª colocação, tem 24 pontos neste momento, mas vê o Londrina, que tá vencendo o Itabaiana por 2-0, encostar. Londrina chega a 23 pontos, é o 3º colocado, a Ponte com 24. A Macaca, que na próxima rodada enfrenta justamente o líder da competição, o Caxias, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Fábio? Parada complicada, pois não? Não só isso, né? Enfrenta o Caxias, líder da competição fora de casa, e depois tem o derby aqui no estádio Moisés Lucarelli. Então olha a sequência da Ponte, de suma importância a vitória hoje contra o Floresta, porque tem uma sequência muito difícil. Exatamente, até pela parte para dar moral também, a parte anímica da equipe, a Ponte que não tem feito um bom futebol, não tem desempenhado tão bem o futebol, apesar da gordura já conquistada nesta Série C do Brasileirão. Finalzinho de jogo pela Série A do Brasileirão, o Mirassol vai batendo o Santos por 2-0 lá no José Maria de Campos Maia, lá em Mirassol, no Maião. O Mirassol que ainda não perdeu para nenhum time grande, né, do estado de São Paulo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e o próprio Santos agora não venceram o Mirassol nessa competição. O Mirassol chegando à 7ª colocação neste momento pela Série A do Brasileirão. Série A do Brasileirão, que daqui a pouquinho às 9 da noite lá no Morumbis tem o clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians.
falando um pouquinho do clássico, falando um pouquinho de São Paulo e Corinthians, o São Paulo e o Corinthians escalados, Hernan Crespo tenta a primeira vitória nessa volta ao tricolor paulista, escala a equipe do São Paulo no esquema 3-5-2. Principal novidade é o Oscar no meio campo e Luciano e André Silva que marcou 2 gols na última rodada, permanecem como titulares. Então, São Paulo no 3-5-2, Hernan Crespo tentando essa primeira vitória no clássico contra o Corinthians. O Corinthians também escalado, Dorival Júnior escala o Corinthians, tem Félix Torres no lugar de Mateuzinho, André Ramalho mantido na zaga e Gustavo Henrique vai pro banco de reservas, e na frente Romero e Memphis Depay retornam à equipe depois de ficarem fora por suspensão na partida contra o Ceará no meio da semana, a vitória por 1-0 do Corinthians, gol de Thales Magno. Portanto, São Paulo e Corinthians escalados, São Paulo vai com Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, Luciano, Oscar e Enzo Dias, e na frente André Silva, técnico Hernan Crespo. Então o argentino tentando a primeira vitória no comando do tricolor paulista nessa volta ao futebol brasileiro. Já o Timão, Corinthians escalado com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, José Martínez no meio campo junto com Breno Bidon, Carrídio e Garro, na frente Ángel Romero e Memphis Depay. Esse time do Corinthians e São Paulo e Corinthians, a partir das 9 da noite lá no estádio do Morumbi. Você fica com a segunda etapa por completo na íntegra aqui conosco. Os Carolices vai dar o recado pra você. 8h25, um rápido break, daqui a pouco a gente volta, a gente fala mais de Ponte Preta e Floresta. O Gabi Castro vai detalhar essa primeira etapa e o que fazer pra segunda etapa pra Ponte Preta voltar a vencer na competição. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Floresta. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Floresta, Central da Bola. 8 da noite, mais 28 minutos, aqui na CBN, intervalo de jogo para Ponte Preta 0, Floresta também 0, 13ª rodada da Série C do Brasileirão, mas a CBN informando que saiu mais um gol lá no Maião, virou passeio, hein? O Mirassol faz o terceiro gol para cima do Santos,
Christian Renato marca o gol do Mirassol. Agora Mirassol 3, Santos 0. Lembrando que na primeira etapa, Gabriel Brazão foi o nome da partida, pegando muito, pelo menos 3 chances claras pro Mirassol. Gabriel Brazão evitando o que seria pior já na primeira etapa, mas na segunda etapa o Leão faz 3-0 pra cima do Santos e coloca novamente o Santos em apuros na competição. Havia vencido o Flamengo, mas agora com essa derrota se mantém na parte de baixo da tabela da Série A do Brasileirão. 8h29, dia 19 de julho, Dia Nacional do Futebol. E Gabi Castro, futebol é o que tá faltando para a Macaca, para Ponte Preta, a Ponte Preta que não engrena na competição, apesar da gordura e da boa colocação, não é isso, Gabi? O comentário do jogo. É isso, Fábio. A Ponte ficou devendo neste primeiro tempo, justamente pela estratégia que a gente já esperava, né? De um Floresta vir para Campinas jogando fechadinho, ainda mais com uma linha de 5. Então tem o Matheus Lutz, lateral direito, que é um zagueiro, 3 zagueiros, Vitão, Ícaro e Tomás Kaique, com o Furlan, lateral esquerdo, também preso nessa linha de 5. E aí a Ponte tem muita dificuldade para furar este bloqueio. Tem os 2 volantes, né? O Pablo e o Guilherme, e aí deixa mais à frente o Gustavo Xuxa, que é um camisa 10, mas praticamente jogou aqui na esquerda, o Romarinho e o Jean. Então é um 5-2-3 que o Floresta veio aqui para Campinas. É uma Ponte Preta que teve a posse de bola, então ela teve um certo domínio. Para quem olhar as estatísticas, né, vai ver uma Ponte com posse de bola, 65%, só que ela não conseguiu finalizar, ela não conseguiu assustar o goleiro Denison. Então, essa posse de bola, em determinado momento, ela foi muito enganosa, porque ela ficou durante boa parte com o Wanderson e com o Derlei Santos. E aí a estratégia do Floresta deu muito certo, porque quando você deixa a posse de bola com os zagueiros da Ponte, você tem praticamente uma alternativa, que em determinado momento, quando a torcida começa a reclamar, vai vir o chutão. E aí o chutão ele prevalece, então o Vitão do lado direito levou a melhor, o Tomás Kaique pelo lado esquerdo, que teve poucas oportunidades e quando teve aqui no Majestoso não conseguiu, hoje foi muito bem, mesmo recebendo um cartão amarelo de forma equivocada no começo do jogo, numa falta que não aconteceu, mas foi bem, levou a melhor na maioria dos lances. O Ícaro, jogador que está centralizado também. Então a Ponte teve muitas dificuldades, porque foi uma posse de bola com os zagueiros, meio campo da Ponte deixou espaço, e olha que o Floresta atacou muito pouco, e mesmo assim não passou a criação de jogadas, nem pelo Lucas Cândido, e quando passou pelo Emerson Santos ele errou o passe. Por isso que eu disse durante a transmissão, hoje eu vejo o Emerson muito mais como um zagueiro, como um homem para poder ajudar o meio campo da Ponte, como um efeito surpresa, de chegar na área. Ele até uma hora avançou aqui, fez um cruzamento interessante, mas eu acho muito pouco, tá? Para jogador, para ser titular, para poder ajudar, para furar bloqueio, para ser um efeito surpresa, tem que ser mais participativo. E o Emerson é um jogador mais defensivo. E hoje a Ponte está precisando dessa força ofensiva. Eu acho que os 2 pontos positivos da Ponte, a vontade e voluntariedade do Elvis, então correndo, sendo muitas vezes segundo homem de meio campo, porque a posse de bola, quando estava ali com os zagueiros, o Elvis vinha buscar esse jogo e fez lançamento e tentou fazer 1-2, falta qualidade para jogar alguém do lado do camisa 10 da Ponte. E o Gé, as principais oportunidades da Ponte passaram pelo camisa 9, seja em cruzamento, seja em finalização, tentou um voleio. É um jogador muito perigoso, um jogador que ele é muito forte, então ele tem o corpo, ele sabe sair da área, ele protege, só que falta esse 1-2, falta alguém para jogar com o Gé. E aí quando o Elvis fica bem marcado, tal, fica muito isolado o atacante pontepretano. Então acho que ficou devendo muito hoje. O Toró desperdiçou a oportunidade, ficou preso na marcação. O Everton Brito é um jogador voluntarioso, ele corre, ele tenta, mas muito isolado aqui pelo lado direito. Os 2 laterais precisam aparecer mais, precisa ter personalidade. O João Gabriel, eu acho que é um jovem talento da Ponte, não pode desperdiçar, não pode queimar o garoto, mas falta ainda, precisa chegar mais ao campo de ataque, precisa ter 1 contra 1, tentar o drible, tentar algo diferente. E o Arthur tá devendo faz um tempo já, viu? É um jogador experiente, é um jogador que sabe chegar até a linha de fundo, tem o cruzamento, ele tem o fundamento, mas tá devendo, precisa aparecer mais. As equipes estão voltando já, Gabi. A Ponte vai ter alteração, o Antônio Lupe. Já anota aí nos seus papéis, Sim. Vai sair o Derlei, tá? Derlei Santos, 33, vai entrar o Dudu
Com isso, o Emerson Santos deve ser deslocado para a zaga. Até porque o Danley já tem cartão amarelo, então ele tira um zagueiro, o Emerson Santos, aquilo que eu comentei, vai ser de fato um zagueiro agora, e entra o Dudu então para tentar controlar mais este meio-campo, ficar com a posse de bola e dar qualidade para poder. Eu espero que seja uma Ponte Preta mais compactada, que o Dudu jogue mais próximo do Lucas Cândido, que jogue próximo do Elvis, que o Gé venha buscar essa bola, que seja uma Ponte Preta insinuante para buscar essa vitória que é tão importante na Série C. A Bet Vital, palmeirense de Valinho, está curtindo a transmissão. Marcos Alves, Marcos de Itu, vamos Macaca, diz ele aqui. Peterson Melo, sempre participando também. E Júlio, vou passar o comando pra você, mas o pessoal gostou, viu, do seu novo design aí, do seu novo visual. Eu quero. Sabe quem tá mandando mensagem aqui pra gente? Quem tá mandando aqui, agora fugiu, mas deixa eu ver, falou aqui, ó. Esse bigode do Júlio tá parecendo o policial Tempene do GTA San Andreas. Virou narrador, diz ele aqui, o Carlinhos Lima, cara. Um abraço pra você. Eu passo o comando então pra segunda etapa de Floresta e Ponte Preta e Floresta. Moisés Lucarelli, 13ª rodada da Série C. Com você, Júlio. Júlio Nascimento. Baita referência, hein? Aliás, vem aí GTA 6. Prepara o bolso. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Ponte Preta, Floresta, futebol, vamos ver. Pode ligar que tem muito futebol, tem a Série C do Campeonato Brasileiro com todas as emoções. A segunda etapa, Ponte Preta e Floresta vão empatando 0-0. Dudu recebe a falta, primeira participação do camisa 21 no jogo, recebe a falta, o jogo tá parado, falta marcada é a favor do time da Ponte. Sai daí, professor. Elvis está com pressa, falta já batida. Elvis domina, chama a tabela com Wanderson, domina Elvis, entrega a bola com Emerson Santos. No segundo tempo será zagueiro. Emerson Santos domina, entrega a bola com Arthur. Arthur faz o passe pra Gé. Gé escapa da marcação do primeiro, domina pela ponta esquerda, tenta fazer a finta. Foi desarmado, ficou no solo, pedindo falta, a arbitragem manda seguir. A bola volta pro time da Ponte com Lucas Cândido. Gé dominou, vai bater pro gol pra Elvis. Elvis ajeitou pra Dudu, Dudu pra Gé. Gé tentou o domínio, perde a bola, recupera Romarinho. Olha o Romarinho, domina, está jogando pelo campo de defesa. Romarinho entrega a bola com Furlan. Furlan tenta o levantamento lá pro campo de ataque, foi cercado pela marcação no primeiro, lateral marcado a favor do time do Floresta para fazer a cobrança pelo campo de defesa. Ô, Júlio. Pois não, Fábio Scheib. Só pra informar que acabou o jogo lá em Mirassol. Mirassol fez 3-0 então pra cima do Santos, viu? Nossa, impressionante. O Rafael Guanais faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro com esse time do Mirassol. Impressionante a fase que tá vivendo o Mirassol. 7º colocado do Brasileirão. Sai jogando o time da Ponte pelo campo de defesa. Diogo Silva despacha a bola, rifando pro campo de ataque. Com ela, Lucas Cândido. Lucas Cândido deixa passar a bola, volta para Elvis. Elvis dominou, mas com falta. E o Elvis não volta pro segundo tempo com uma boa relação com o árbitro. Estão brigando, viu, Antônio Lupi? Mas no final do primeiro tempo a relação era muito legal. Inclusive um foi lá, conversou com o outro de forma bem em tom de paz, mas o começo do segundo tempo não é assim porque o Elvis não concordou com a marcação da falta para o Floresta. Falta marcada para o time cearense, bola solta pelo campo de ataque, domina pela ponta esquerda, faz a movimentação, ele devolve a bola pelo sistema defensivo, inverte da esquerda para a direita, Tomás Kaique para Ludic, Ludic dominou contra a marcação do Arthur e Ludic, o passe para Xuxa, bateu pro gol cruzado, afasta a marcação, tira dali, a bola voltou para Pablo, dá nele, bola bate na canela, volta para o time da Ponte, Arthur tenta sair jogando, agora foi inteligente. Posse de bola, volta para o time da Macaca em lateral para fazer a cobrança. 2 minutos é o segundo tempo. Já tem bola rolando no Morumbi. Você vai curtir na CBN as emoções. Clássico majestoso. Oscar Ulisses dá um recado pra você aqui em FM 99.1. Depois do jogo da Ponte, tem bola rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro. A bola volta para o time do Floresta lá atrás. Pablo domina, entrega a bola com Guilherme. Guilherme dominou, escapou da marcação no primeiro, faz a abertura de bola com Xuxa. Xuxa pra Romarinho, pra Xuxa. Xuxa dominou na grande área, foi desarmado. João Gabriel, firme na bola. Recupera, tem pressa, entrega a bola pela ponta direita pra Elvis. Elvis dominou, escapou da marcação no primeiro, deixa a bola com Lucas Cândido. Na bola dividida, ficou pedindo falta, arbitragem mandou seguir, voltou pra Jean, pro Floresta, entregou pra Romarinho. Romarinho dominou, vai bater pro gol, ajeitou pra Xuxa. Ludic sozinho do outro lado. É pra ele, Ludic dominou, invadiu grande área, cruzou na grande área. Era pro Jean. Arthur no meio do caminho, coloca o peito na bola, manda pra escanteio.
Floresta no ataque, Antônio Lupe. E o Lucas Cândido reclama com o árbitro a marcação de uma falta que não aconteceu em cima dele. Por isso o Floresta cresceu ali pra cima da Ponte Preta e ainda arrumou um escanteio pelo lado direito. Ludwig vem pra bola. Ludwig vem pra bola, daqui a pouco me confirma se o Elvis tá pendurado. Lupe, por gentileza, a bola solta agora pro campo de ataque do time do Floresta. Ludwig, autorizado, vai pintar cruzamento na grande área, executou, levantou, toca de cabeça, a bola tá viva, já bateu, Diogo voltou, Vitão tem pedido, não vale, não vale. Milagre do Diogo Silva em cima da linha, Antônio Lupe. E o árbitro assistente número 1, o Wesley Regison Pereira, aponta o Vitão, o último a tocar na bola e marcar o gol como jogador em posição irregular. Mas a jogada anterior estava valendo. Diogo Silva, um milagre, evitou o gol da equipe cearense, que colocaria o Floresta na frente do placar. Domina Elvis, entrega de primeira pra Toró pra Gé, bonito lance, Gé dominou, carregou, entregou pra Everton Brito, afasta a marcação, a bola voltou, o chute do Dudu, travado, Dudu, tira dali a defesa do time do Floresta, que tentou contra-ataque, Xuxa, um giro com o corpo, boa bola pela ponta esquerda, domina, Ludwig pediu sozinho, Xuxa segurou, cruzou na grande área pra ninguém, pra sorte da Ponte, Ludwig vai à loucura, tava sozinho do lado direito. A bola fica de graça para Macaca sair jogando com Dudu. Dudu sai jogando, entrega a bola com Elvis. Elvis pela ponta direita, solta a bola do comando. Ele volta a bola com o João Gabriel. João Gabriel, Everton Brito. Dominou, entregou para Toró. Pra cima deles, Toró. Toró dominou, girou, puxou pro pé direito. Para Elvis. Elvis de trivela. Boa bola para Dudu. Invadiu grande área, Dudu contra a marcação do Furlan. Ainda ele, Dudu. Escapou. Fez a finta, ajeitou para João Gabriel. O João Gabriel pintou cruzamento da grande área. Everton Brito de cabeça. A bola vai para fora na linha de fundo. Mais uma chegada na Ponte, Lupe. Dessa vez pelo lado direito, cruzamento do João Gabriel. A bola ainda desviou no meio do caminho. Mesmo assim, o Everton Brito de cabeça deu um leve toque. Só que a bola passou por cima da meta do goleiro Deimison do Floresta. Você me perguntou alguma coisa sobre pendurados e eu não entendi. Elvis, se tá na lista. Elvis não. Tá Lucas Cândido, Diogo Silva, Léo Oliveira, Dudu e Luiz Felipe. Bom, Antônio Lupe. Júlio, 5 minutos de um segundo tempo diferente, tá? Tá mais laical, a Floresta veio pra esta etapa final, atacando mais, explorando os espaços que tem, principalmente no meio campo da Ponte. Duas alternativas, o jogo fica perigoso para a Ponte, mas sobra mais espaço, como sobrou há pouco, e o Gé teve a oportunidade, o chute também é do Dudu, então é assim, o Floresta encara a Ponte neste segundo tempo, mas a Ponte tem oportunidade também com o espaço que sobrou. Diogo Silva sai mal, tá valendo tudo, tá fora do gol, toca de cobertura, vai entrando na casinha, golaço! Do Floresta, Pablo! Floresta! O Diogo Silva saiu igual um maluco. Tava valendo tudo. A bola voltou pro Pablo de muito longe do meio da rua. Ele meteu uma rosca na bola que foi entrando. Encobre Diogo Silva, que erra duplamente. Faz um golaço, Pablo. Pablo abre o placar, é pro time do Floresta, vai pra casinha agora. Ponte Preta. 0. Floresta. 1 com 7 minutos do segundo tempo, detalhe do gol, Antônio Lupe. Se o Elvis no primeiro tempo, na verdade, o Gé quase marcou um gol de placa no Moisés Lucarelli, o Pablo, 28, volante da equipe do Floresta, deixa sua marca e marca um golaço aqui no Majestoso. Depois de uma dividida do goleiro Diogo Silva com o atacante do Floresta, até achei que o goleiro da Ponte se precipitou, a bola sobrou pro Pablo, que levantou a cabeça, viu o goleiro da Ponte adiantado e deu um simples toque. A bola foi bem devagarzinho pro fundo do gol, colocando o Floresta na frente do placar. Pablo, 28, marca o primeiro gol do jogo. Floresta 1, Ponte Preta 0.
Gabriel Castro, 7 minutos do segundo tempo, Floresta sai na frente, 1-0, Gabi. Eu tava falando desse jogo lá e cá, que era perigoso, que a Ponte podia aproveitar, não deu nem tempo da Ponte aproveitar, porque o Floresta foi mais competente, né? O pouco que explorou as deficiências defensivas da Ponte já foi fatal. Achei falha defensiva da Ponte, tinha um buraco, um espaço justamente entre os volantes e o zagueiro, que eu já tinha citado isso no primeiro tempo e aconteceu novamente, e achei desnecessária a intervenção do Diogo Silva, do goleiro da Ponte. Não precisava ter saído ali, não estava sozinho, tinha um zagueiro da Ponte ali na bola, poderia ficar mano a mano, mas estava a bola em disputa, tentou sair de qualquer jeito, o Diogo Silva deu nos pés do Pablo, que marcou um golaço. É uma Ponte, agora vai virar um jogo, agora sim, ataque contra a defesa certamente, e a gente já viu o Everton Brito pisando na bola, a bola saindo pela linha de fundo, a Ponte vai ter que encontrar alguma paciência para tentar encontrar espaço. Já estava difícil quando estava 0-0 de encontrar espaço, agora no segundo tempo dificultou ainda mais. Tempo tem de sobra, 9 minutos, mas é uma Ponte Preta que vai ter que se desdobrar, vai ter que rodar essa bola para encontrar espaço e sair primeiro com o gol de empate e depois pensar em uma possível vitória. Eu não sei se a transmissão tem um ângulo legal, eu queria o olhar do Fábio também sobre o gol, porque são várias nuances, né? Primeiro sobre a posição do jogador do Floresta, se foi falta ou não do Diogo Silva, enfim. Depois, se a transmissão colaborou aí com bons ângulos, Fábio, eu queria a tua leitura também nesse gol do Floresta. Exatamente, o Diogo Silva saiu atrapalhado ali também, eu senti que foi falta, mas o juiz mandou seguir a partida e o gol numa atacada bonita demais, 3 dedos ali do Pablo, né? Um golaço de fora da área, mas senti que o Diogo Silva falhou realmente nesse lance, viu, Júlio? Principalmente na falta no jogador, no atacante do Floresta. Alguns jogadores reclamaram de impedimento, mas eu... infelizmente também não vi. A imagem aqui não conseguiu mostrar, porque aquela câmera por cima, né? Perfeito, Fábio Scheib. 9 minutos, quase 10, agora sim 10 jogados deste segundo tempo, 1-0 pro time do Floresta. Ponte vem pro campo de ataque, agora um show de passes errados da Macaca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 10 minutos jogados, Moisés do Carelli, Série C do Campeonato Brasileiro agora. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Floresta. 1 pro Floresta. Central da bola. Júlio, com esse resultado, o Floresta chega à 4ª colocação na Série C. A Ponte Preta é a segunda vice-líder, tem 23, mas com o mesmo número de pontos do Londrina. Ganha no critério de desempates. O Floresta, então, na 4ª colocação, 22 pontos. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Falta marcada pro time da Ponte a fazer a cobrança pelo campo de defesa, domina Dudu. Dudu rola a bola, entrega pra Elvis. Elvis carrega pro campo de ataque pro time da Ponte Preta, faz abertura de bola pela Ponte, esquerda agora com Arthur. Arthur dominou, movimentou contra a marcação do primeiro tento, passa ali pra Tono, afasta a marcação Vitão. Se o Floresta já tava atrás, imagina agora, hein, Gabriel Castro, o que não vai ser essa defesa do Floresta, hein? E o Vitão segue levando a melhor contra o Toró, tá faltando personalidade pro sistema ofensivo da Ponte, 1 contra 1, tentar o drible, algo diferente, tá muito confortável pro sistema defensivo do Floresta. Domina Dudu, escapa da marcação, solta a bola pela ponta esquerda pra Arthur, Arthur pra Tono, Tono contra a marcação do Vitão, Vitão diminui o espaço dele, Tono foi obrigado a voltar, ele entrega a bola com Dudu, bom passe pra Gé, a linha de fundo, desistiu no lance, foi muito forte. E vai ter alteração, 10 pelo 27 no time do Floresta, Antônio Lupe. O 10 é o Xuxa, que tá indo embora, e o 27 é o Gustavo Ramos. Gustavo Ramos, com a 27, vem pro jogo na equipe do Floresta. Xuxa vai embora com a 10, 27, Gustavo Ramos tá no jogo. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ô, Júlio. Pois não, Gabriel Castro. E sai o camisa 10, meio campista, né? E entra um atacante. Então agora fica mais claro ainda que é pra puxar contra-ataque, né? O Gustavo Ramos já tá indo, deve jogar aqui, né? Pela ponta direita pra ajudar o sistema de marcação, né? Tem mais velocidade do que o Gustavo Xuxa, não precisa mais propor o jogo. Então tira um homem de meio campo e coloca um jogador de mais velocidade.
Sai jogando o time da Ponte Preta, Arthur, perigosamente, Gustavo Ramos cercou, ele consegue fazer o passe, volta a bola com o Emerson domina para o time da Ponte Preta lá atrás, entrega a bola com o Lucas Cândido, vai-se embora, solta a bola com o Elvis de primeira para Arthur escapou ali a bola, mas consegue arrumar, solta a bola com o Cândido perigosamente para Toró cercado pelo Vitão não dá descanso, perde a bola, Toró, a bola volta para o time do Floresta no contra-ataque, Gustavo Ramos na ponta direita, contra a marcação do Arthur, tenta chamar num 2, vem Emerson para fazer a recuperação, na sequência Cândido recupera, entrega a bola por dentro, Toró conserta, solta a bola com o Elvis entrega a mão, bola volta para Guilherme dominou, girou para cima do primeiro, entregou a Romarinho pela ponta esquerda para Furlan, se manda, vai embora, Furlan pintou cruzamento na grande área, Gustavo Ramos afasta, Arthur tira dali. Vai ganhar o escanteio o time do Floresta, Antônio Lupe. Se o Arthur não coloca essa bola pela linha de fundo, Gustavo Ramos já estava seco para fazer o gol. Mexe a Ponte, 17-7, sai Toró, entra o camisa 7, o Jean Dias. Jean Dias vem para o jogo, sai o 25 também e entra o 27. 25 é Lucas Cândido, está fora do jogo, entra Luiz Felipe no jogo. São as mudanças do professor Alberto Valentim. Atenção, tem escanteio, o time do Floresta para fazer a cobrança pela ponta direita. Matheus Ludic, é ele quem vem para a bola, Matheus Ludic. A oportunidade agora na bola parada, o time do Floresta tentando ampliar a vantagem. Ludic pintou cruzamento da grande área, afasta a marcação, tira. Everton Brito fica com o rebote, tenta sair jogando, sai jogando mal. A bola fica de graça pro Floresta, recomeça lá atrás, volta pelo campo de defesa. Sem pressa nenhuma, o time do Floresta agora troca passes. Gabriel Castro, Jean Dias e Luiz Felipe em campo. Precisa ver qual Jean Dias entrou, né? Se for o do Campeonato Paulista, vai ajudar bastante. Se for o do Campeonato Brasileiro da Série C, vai fazer a mesma coisa que o Toró estava fazendo, né? Preso na marcação do Ludic e do Vitão. Precisa ser um Jean Dias insinuante. Precisa ter o drible, 1 contra 1, precisa entrar ligado. A Ponte precisa daquele Jean Dias que demonstrou que tem um bom futebol do estadual. E a outra troca, o Lucas Cândido é um jogador mais lento, que cadencia mais o jogo. E entra o Luiz Felipe, que traz um pouquinho mais de versatilidade para este meio-campo, deve jogar pelo lado direito para ajudar um pouquinho mais o João Gabriel e o Jean Dias, a Ponte explorando mais e apostando mais no lado direito. Domina, sai jogando pela ponta direita, a bola solta no apoio, agora Jean Dias, dominou Jean, pintou cruzamento na grande área, afasta a marcação, tira. E a segunda bola sempre do Floresta, a participação do nosso ouvinte, pois não, Fábio Scheibe? O pessoal tá na bronca aqui, né, Júlio? O David de Jandira, que a Ponte Preta tem um bom time, mas o treinador não tá cooperando. O Júlio Gonçalves manda esse treinador embora, a diretoria também, todo mundo embora. Matheus Taylor tá participando conosco e um abraço pro Fred também, mandou uma análise da partida aqui pedindo mudanças na Ponte Preta, viu? Como que é o nome do ouvinte aí, ô Fábio Scheibe? O Fred, ele sempre manda áudio, mandou um áudio antes aqui fazendo uma avaliação aqui do primeiro tempo, queria uma mudança também para a segunda etapa, acabou não dando tempo de pôr o áudio dele, mas as mudanças aconteceram e a Ponte acabando perdendo por 1-0 neste momento, né? Sai jogando pelo campo de ataque. O time da Macaca, Luiz Felipe entrega a bola com Wanderson pela ponta direita, movimenta com João Gabriel. Ele tenta fazer 1-2, afasta a marcação, a bola vai embora pela linha lateral, arremesso está marcado, é a favor da Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 16 minutos 16 do segundo tempo. No majestoso segue. Ponte Preta 0. Floresta 1. Central da bola. Fábio Scheibe. Também pela Série C, o Londrina vai batendo Itabaiana por 2-0 mais cedo e já encerrado o ABC 3, Maringá também 3 e o Ituano perdeu em casa no Novelli Júnior por 3-0 para o Botafogo da Paraíba. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo pra você. A bola volta pro time da Ponte. Lançamento. Gé entregou pra Everton, deixou pra Elvis, vai bater pro gol. Elvis, cavadinha na grande área, afasta. Vem pra fazer a defesa o goleiro. Eu senti que o Elvis ia bater e desistiu no meio do caminho, Lupe. E tinha espaço, viu, Júlio, pra finalização, camisa 10 da Macaca. Porém, ele tentou assistência pro Luiz Felipe. Só que o passe foi até interessante, mas nos braços do goleiro do Floresta. Poderia ter chutado em gol o camisa 10 da Ponte. Bola solta pelo campo de ataque, Luiz Felipe dominou, escapou da marcação do primeiro. Rolou pra Elvis. Elvis tenta fazer a finta, foi desarmado, afasta a marcação, tira dali. A bola volta pelo comando. É pro time da Ponte Preta lá atrás. Caiu aqui, ó. Agora vai ganhar todo o tempo do mundo o time do Floresta, hein, Lupe? Vai ganhar todo o tempo do mundo, tá na frente. Pablo marcou um golaço. E o Júlio, é o seguinte, o ouvinte tá na bronca aí com o Valentim. Sei não, hein?
Se perder hoje... É o que eu recebi também. João Brigatti vem aí. Se perder, né? Se perder. O japonês foi loucura. Mas é que, ó. O não foi dele? Foi dele. Calma, Japa. O WhatsApp aqui ó, já começou a ferver, viu, Japa? Aqui, ó. Recebi. Quando esse aqui manda, porque geralmente acontece. 18 minutos. E o Valentim precisa de fato, né, Gabi, dar uma resposta, até porque o emprego dele hoje tá em jogo. Tá devendo, né? Eu acho que falta variação ao longo da partida, né? Eu já citei isso no primeiro tempo, é uma Ponte Preta muito previsível. A gente sabia como o Floresta viria a Campinas e a Ponte, ela não consegue furar o bloqueio, ela não consegue fazer nada diferente. Então fica todo mundo preso na marcação, então fica o Everton Brito na ponta esquerda, no 1 contra 1, não consegue, porque tem a dobra, né? Tem o lateral da equipe do Floresta que faz essa marcação, mas tem um zagueiro para fazer a cobertura e aí precisa passar por 2 adversários. Do lado direito, a mesma história. Quando tava o Toró, agora tá o Gia Dias, que acabou de entrar, mas sempre tem um lateral e um zagueiro. Então parece que o Floresta tá em superioridade numérica. É uma Ponte Preta que vem pro abafa, vai tentar, vai fazer lançamento pra área. Então a Ponte vai tentando, ó, Everton Brito. Everton Brito bateu, espalma, Demerson faz a defesa. Bonito lance, agora a chegada na Ponte Preta, tenta crescer no jogo a Ponte. Precisa do resultado na macaca. Wanderson dominou, recolheu, escapa da marcação, deu primeiro, entrega a bola com o Dudu. Dudu na cavadinha no campo de ataque para Everton Brito, deixou para Elvis. Elvis foi bloqueado no meio do caminho, a bola voltou para Dudu, Dudu para Jean Dias. Jean Dias bateu a bomba, bola desviada, vai embora. Por muito pouco, a bola não entra, ela passou perto demais, Antônio Lupe. Na finalização do Jean Dias, ele deu um drible de corpo pra cima do zagueiro e bateu um desvio nela pela linha de fundo. Escanteio, Elvis na bola. Atenção, escanteio, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, a bola tá viva, vai bater pro gol. Wanderson afasta a marcação, tira. A arbitragem tá apontando novo escanteio. Olha a macaca aí, Lupe. Acerta o árbitro, último toque do jogador do Floresta, escanteio, Elvis. Atenção, levantamento na boca do gol, a bola desviada na primeira trave, bloqueia a defesa do time do Floresta, volta pra Ponte com Dudu, ajeitou, Dudu fatiou pro outro lado pra ninguém. Contra-ataque gigante agora do Floresta, chega rasgando ali, Luiz Felipe consegue arrumar para o time da Ponte, entrega para o Jean Dias, mandou a bomba, travado, a bola volta para Elvis, na ponta direita, Jean Dias quer jogo, hein, Jean Dias quer jogo, hein, a bola voltou para a ponta direita, pintou cruzamento da grande área para Gé de cabeça, mergulha, não consegue fazer a finalização, a bola volta para o time do Floresta, vai sair jogando. Futebol Globo, CBN Campinas, mas antes vem a Ponte, recupera, Luiz Felipe consegue cruzamento da grande área, a bola voltou para Everton Brito batalhou por ela, pênalti! Ponte Preta! Pênalti pro time da Ponte! Na persistência, na insistência, Everton Brito acreditou, batalhão, é pênalti, Antônio Lupe! E o árbitro muito perto do lance, o Everton Brito não desistiu da jogada, a Ponte tentou em todo momento jogar essa bola para dentro da área, quando o Floresta saía, o Everton Brito foi mais esperto, roubou a bola e foi derrubado. Muita reclamação dos jogadores do Floresta, Série C não tem VAR, a minha única dúvida é se o Everton Brito estava dentro ou fora da área. O que importa é que o árbitro já marcou o pênalti. Elvis já está com a bola nos braços. É pênalti pro time da Ponte. O Fábio, se tiver um ângulo bacana. Dentro da área. Pênalti, claro. Mas foi pênalti, o Fábio? Pênalti, pegou o pé de apoio do jogador que estava vindo, do Everton Brito. Pênalti, claro, dentro da área, sim, viu? O nosso VAR revisou e confirmou o pênalti. É porque teve um delay, né? O árbitro demorou um pouquinho pra fazer esta marcação, por isso que a gente ficou em dúvida. Teve este carrinho pra cima do Everton Brito, o lance ele continuou ali depois que o árbitro apontou. Então, pênalti marcado, uma Ponte Preta que estava em cima, estava fazendo essa marcação pressão e agora tem a oportunidade mais uma vez de pênalti contra o Tombense. O gol da vitória foi do Elvis e agora tem mais uma chance, só que de empatar. Exatamente. O Elvis que dos batedores não é um dos grandes percentuais de conversão de pênalti, mas esse ano melhorou demais em relação ao ano passado, né? Ano passado o Elvis acabou perdendo algumas penalidades importantes, hoje tem que converter. Vem o 10, não tá fugindo da responsabilidade, Elvis. 22 minutos, Elvis na bola tomando pouca distância, autorizado, Elvis bateu, pegou, soltou, voltou, Elvis na casinha! Ponte Preta!
camisa 10, empata o jogo na responsabilidade de um camisa 10. Bateu mal na primeira, a bola voltou do jeitinho que ele gosta, ele colocou categoricamente, tirando do goleiro Davidson. Alves empata o jogo, a Ponte Preta volta pro jogo. Alberto Valentim no longo abraço com os jogadores no banco de reservas. Vale emprego do Alberto Valentim, a Ponte tá no jogo, empata Alves. 1-1, tudo igual no Majestoso. Floresta. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. E a bola só quem gosta dela. E o Elvis teve muita sorte, porque bateu mal demais o pênalti. O goleiro Davidson fez a defesa, porém, Elvis teve mais uma chance. No rebote, ele só deu um leve toque pro fundo da rede para empatar o jogo. O capitão da Ponte chamou a responsabilidade e a Macaca iguala no marcador. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Floresta também 1. A galera sobe o som no Majestoso, a Ponte Preta empata o jogo, tem jogo pela frente, 24 minutos do segundo tempo. Volta pro jogo a Macaca. Pois não, Antônio Lupe? Vamos às alterações do Floresta. Furlan, meia dúzia, foi embora. Entra o 17, o Diego Matos. Diego Matos com a 17 está no jogo. Jean com a 9 foi embora também. Rubens, centroavante, grandalhão com a 19 tá no jogo. Gabriel Castro empata a Ponte, Elvis vai pra casinha, Gabi. Gol importantíssimo, mesmo no pênalti mal batido, mas foi esperto, foi rápido, no rebote conseguiu o gol de empate. A verificar agora como vai ficar a partida, se vai ser um Floresta que vai se lançar ao ataque, como fez no início do segundo tempo, porque já viu que a Ponte falha defensivamente, ou se ele vai se contentar com o empate aí nos últimos 25 minutos, mas é uma Ponte Preta que vai para pressão, então é uma Ponte que vai tentar explorar, vai nesse abafa. Jean Dias já tentou a finalização, Luiz Felipe entrou pelo lado direito, pode ser um caminho esse lado direito da Ponte. Galera, sobe o som no Majestoso, empurrando a Ponte Preta. A Ponte volta pro jogo, pois não, Antônio Lupe? Quarto gol do Elvis na temporada, ele iguala a Everton Brito na artilharia de 2025. Emerson Santos domina e entrega a bola com Elvis. Elvis de trivela pra Arthur. Linha de fundo, pintou, cruzamento na grande área pra Gé. Gé afasta o goleiro. A bola voltou pela ponta direita, batida, cruzado. O jogo tá parado, a bola saiu, Antônio Lupe. Ou foi falta, né? Falta do Gé pra cima do goleiro Davidson, e ele veio igual um trator sem freio pra cima do goleiro da equipe do Floresta, tanto é que o goleiro fica caído. Claro, ganha uns minutinhos, mas o Gé chegou com muita força, fazendo a carga em cima do camisa 12 do Floresta. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 26 minutos jogados, é o segundo tempo. Vem Floresta para o campo de ataque. Rubens lançado, afasta a marcação da Ponte Preta. A bola vai voltar para o Ludwig. Everton Brito ligou o turbo. Recupera a galera Costa. Everton Brito tentou passe na primeira bola, bateu na marcação, voltou para Vitão. Soberano Vitão. Entregou pela ponta direita agora para Ludwig. Passou de passagem pedindo por dentro ali. O Rubens afasta a marcação da Ponte. A bola volta para Dudu. Coloca a bola no chão, entrega a bola com Everton Brito. Everton Brito escapa na marcação. O primeiro tentou o passe ali para Elvis. A bola volta para Pablo. Pablo recomeça, entrega a bola com Vitão. Vitão por dentro, solta a bola com Guilherme. A bola volta lá pro campo de ataque, é pro time do Floresta fazer a saída de bola por dentro agora com Guilherme para Pablo. Pablo domina e escapa da marcação do Dudu. Afasta. Vem pro campo ofensivo, recupera Wanderson, solta a bola no comando, é pra Luiz Felipe, tenta o lançamento pra Gé. Gé não alcança, tá isolado, tá sozinho, Gé não consegue ficar com a bola. O time do Floresta tenta o lançamento ali pra Rubens perde o tempo de bola. Começou. A sequência comete a falta e começa o clássico no Morumbi, sobe o Chaibe. Tem bola rolando no Morumbi para São Paulo e Corinthians, 1 minuto da primeira etapa, 0-0. O árbitro é Anderson Daronco. Só um detalhe, o Corinthians não vence o São Paulo há quase 2 anos. 2-1 lá em julho de 2023 pela Copa do Brasil. Desde então foram 6 jogos, 5 vitórias do Tricolor e 1 empate. Mais que isso, o Corinthians não vence o São Paulo no Brasileirão desde 2010, viu, Julio?
Bola solta para o campo de ataque do time da Ponte Preta. Vai pintar a bola na grande área. Afasta a marcação, tira dali. A bola tá viva. Emerson se aventura na primeira, se aventura na segunda. Não consegue domínio de bola. Ponte Preta aperta a saída de bola. Mas o time do Floresta sai muito bem agora com o Pablo. Consegue o lançamento na velocidade. Gustavo Ramos. Ele domina. Lúdico tá longe. Lúdico pede com calma, paciência. Floresta agora troca passes. É a Ponte que tem que correr atrás. Pro Floresta, empate é bacana. E se lamenta agora o Wanderson porque teve a chance de fazer o desarme. A bola saiu, o lateral está marcado. É a favor do time do Floresta, repito, não tem pressa o Lud aqui. Vai ganhando tempo. O time de visitante, o time cearense. Pablo domina, entrega na metade do campo agora com o Tomás Kaique. Aquele, Tomás Kaique, vai mandar no meio da rua, ameaçou na primeira, faz a abertura de bola pela ponta esquerda para Diego Matos. Diego Matos dominou, pintou cruzamento na grande área, executou, levantou Luiz Felipe de cabeça. Afasta, tira dali. Diego Matos acompanha, recupera a bola, entrega a bola com o Tomás Kaique. Tomás Kaique faz o toque de bola, boa bola para Diego Matos, para Romarinho. Olha o Romarinho. Diego Matos perde bola, Romarinho segura, vai para a finta para cima do primeiro, Jean Dias. Recupera para o time da Ponte, sai jogando, pedala para cima da marcação. Jean Dias escapa no primeiro, consegue a inversão, boa bola para Everton Brito, já tá sozinho. Everton Brito consegue o chapéu, mais atrás a jogada. Everton Brito ainda ele no domínio de bola, solta a bola pela ponta esquerda. É para Dudu. Dudu domina. Pede ali pelo campo de ataque, Arthur recebe, devolve para Dudu. Dudu arranca na velocidade, escapa para a marcação, tocou para Jé, tentou abrir a capa do Batman, foi pro solo, não consegue o domínio, afasta a defesa do Floresta. Na comunicação do Emerson com o Wanderson, a bola fica com o Wanderson, entrega pro goleirão Diogo Silva. Diogo Silva sai jogando pela ponta esquerda para Emerson. Emerson entrega para Luiz Felipe, o motorzinho do time. Luiz Felipe arranca, vem para a ponta esquerda, solta a bola com o Arthur. Arthur cavou, soltou para Jé. Jé tentou o toque, ô Jé. Aí não, hein, Gê? O que aconteceu aí, Antônio Lupe? Acho que ele esqueceu que ele é atacante. E aí ele tocou pra ninguém. Ele tinha até que ter finalizado, mas resolveu tocar pra ninguém. Fácil pra defesa do Floresta. Faltou a perna direita naquele lance anterior pro Lucas Cândido, agora faltou a perna esquerda pro Gé nesse lance, né? Faltou a confiança pra bater cruzado. Elvis tenta o levantamento pra Gé, afasta a marcação da primeira, bola voltou pra Elvis. Domina, escapa na marcação, já tem um 28 na Ponte. Elvis dominou, carregou, entregou pra ponta direita, afasta a marcação, tira. A bola volta pra Wanderson, que vai recomeçar pro time da Macaca. Pacheco já na Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos é o segundo tempo no Majestoso, é a Série C do Campeonato Brasileiro, segue. Ponte Preta. Elvis. Floresta. Também Pablo. Central da bola. Abixaibe. No Morumbi, 4 minutos da primeira etapa, São Paulo e Corinthians empatam por 0-0. Mais cedo, Mirassol fez 3-0 pra cima do Santos, jogando lá no Maião. Futebol Globo CBN. Muito futebol pra você, tem alteração na Macaca, Lupe. Vai embora João Gabriel com a camisa número 20, ele que foi o escolhido para ser o substituto do Maguinho, que hoje está suspenso. Vai embora João Gabriel, torcida aplaude, o jovem atleta formado na Macaca. Pacheco com a 28 tá no jogo. Gabriel Castro, 31 minutos, 1-1, mexe o professor Valentim, Gabi. E depois do gol, a Ponte não conseguiu fazer o abafa, né? O Floresta, ele é muito competente em conseguir esfriar o jogo, ele consegue ficar um pouco com essa posse de bola, e a Ponte carece, né, de criatividade. Ela vai tentando, mas mais na base da raça, da vontade, do que na criação de jogadas. E entra o Pacheco agora, um tempo grande de inatividade, né? Há meses que ele não atua, vai ter 15 minutos aí para tentar explorar esse lado direito junto com o Jean Dias e com o Luiz Felipe. Domina o time da Ponte, sai jogando pelo campo de ataque, domina Emerson. Emerson faz a finta, entrega a bola com Elvis. Elvis pela ponta direita, faz o passe para Pacheco, lá vem ele. Pacheco dominou, tocou para Luiz Felipe, linha de fundo, Luiz Felipe pintou cruzamento na grande área. É pra Jé de cabeça! Ponte Preta. A arbitragem para o jogo, tá anulando o gol da Ponte, Lupe. Anula de forma correta, porque o Jé, para subir pro cabeceio, ele coloca as duas mãos nos ombros do jogador da equipe do Floresta. O árbitro estava muito perto do lance, anula o gol da Macaca, marca a falta de Jé no jogador da equipe cearense. Você viu que eu não soltei na casinha, né? Porque eu fiquei olhando o árbitro. Aí o árbitro ficou parado. Eu falei, mas foi gol ou não foi? Mas tá marcando o Lupe em cima do lance, confirma então, anulado o gol da Ponte, o gol da virada. Ludic vem para ataque pela ponta direita, domina o camisa 2, tenta levantamento lá pro campo de ataque para Gustavo Ramos, consegue o domínio, contornou a marcação, pintou o gol do Floresta, Diogo Silva, tira, trava.
Que perigo! A bola volta pro time da Ponte, tenta puxar a contra-ataque. Alves cercado pela marcação, tentou forçar o passe pro Everton Brito. Vai ganhar o lateral. Agora o Floresta vai mexer. Serão mais 2 mudanças na equipe visitante, Lupe. 30-18, sai Romarinho, entra o 18, que é o Martinelli. Martinelli com a 18 vem pro jogo no lugar do 30, o Romarinho. Quem vai embora também na equipe cearense é o 3, é o Vitão. Vitão com a 3 vai embora, entra o 4, Júlio, seu xará, Júlio Vaz. É a minha junção com o Luciano Vaz, entendeu? Aí vira Júlio Vaz. 33 minutos. Bom tá na hora Ponte, da pressão, viu? hein? Bom pra Ponte, saída do Vitão, impressionante. Chato, hein, Gabi? Foi muito bem o zagueiro jogando aqui pelo lado direito. Conseguiu anular o Everton Brito, teve muita dificuldade o Arthur, ninguém conseguia passar aqui pelo lado direito. Vamos ver então com a entrada agora do Júlio Vaz, pegando frio, né? Se o Gé consegue jogar em cima dele. Tempo tem, 33 minutos, a Ponte vai num abafo. Sinto que precisa colocar um pouquinho mais Jean Dias no jogo, ele entrou aceso, mas precisa ter essa posse de bola um pouquinho mais próxima do gol. Lá vem Gé, dominou Gé, puxou pro pé esquerdo, ajeitou, soltou pra Arthur. Arthur domina, carrega, entregou pra Elvis. Elvis procura espaço, devolveu pra Arthur, tem que levantar na boca do gol, deixou pra Elvis. Elvis puxou pro pé esquerdo, invade a grande área. Elvis ainda ele na condução, pintou cruzamento, vai ganhar o escanteio. Ponte Preta no ataque. Escanteio pra Macaca bater. E o torcedor de pé aqui no Moisés Lucarelli querendo o gol da vitória. Escanteio lado direito, Elvis na bola, perdão, lado esquerdo. Lá vem Alves, 34 minutos, 34, atenção torcedor, a expectativa tomando conta do Majestoso. Olha a virada chegando, Alves levantou na boca do gol, sobe Júlio Vaz. De cabeça coloca a bola pra fora, é novo escanteio do mesmo lugar, Elvis troca a bola. Ainda ele, olhando fixamente pro meio da área. Já tá pedido na segunda trave, levantamento no boca do gol, desvio de cabeça, a bola tá viva. Vai voltar ali pro time da Ponte. Recomeça Dudu. Dudu tem pressa. A Ponte movimenta. Elvis pede pela ponta esquerda. Dudu tenta a cavadinha lá pro campo de ataque. Afasta a marcação, tira. A bola voltou para Elvis, voltou para a ponta esquerda. Elvis dominou, tentou ali fazer o cruzamento. Tira a defesa do Floresta. Agora é ataque contra a defesa. Domina Emerson, pega o rebote, solta a bola pela ponta direita. Agora com o Pacheco. Pacheco faz o cruzamento na grande área. Matheus Lud que sobe de cabeça. A bola fica pro time da Macaca. Volta com Elvis. Não consegue o domínio. Lud fica com o rebote, afasta a marcação, tira Lúdico o perigo dali. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola lançada para Everton Brito, perde o tempo de bola, ela sai em linha de fundo, é apenas tiro de meta pro time do Floresta fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos é o segundo tempo no Majestoso, segue. Ponte Preta. 1 pra Ponte. Floresta. 1 pro Floresta. Central da bola. Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileirão, Fortaleza e Bahia e Vasco da Gama e Grêmio empataram por 1-1. Mirassol fez 3-0 para cima do Santos. Em andamento, 11 minutos no Morumbi. São Paulo e Corinthians empatam por 0-0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol. Vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola solta, é pra Elvis. Elvis ajeita, domina, entrega pela ponta direita com Wanderson. Wanderson escapa para a marcação do primeiro, se apresenta Elvis, pede bola, Wanderson se movimenta também. Ele recebe, já entrega a bola com o Emerson Santos, tem do outro lado Dudu. Dudu carrega, passou, pediu o Arthur, Dudu se enrosca com a bola, ainda ele domina, vai ser obrigado a recomeçar. E ele acabou sendo atingido, o jogador do Floresta, a arbitragem manda seguir, consegue o passe para Everton Brito, linha de fundo, vai ganhar o escanteio, foi inteligente agora Everton Brito. Escanteio pro time da Ponte, mas antes vai ter atendimento médico e alteração na Macaca, Antônio Lupe. Se o Everton Brito ele foi inteligente, o jogador do Floresta não foi, porque ele ficou caído achando que o árbitro iria parar o jogo e não. Deu sequência ao lance, a Ponte ganhou um escanteio e foi a última participação do Everton Brito. Camisa número 29, tá indo embora 77. Bruno Lopes, também atacante, vem pro jogo. É a quinta e última mexida do Valentim.
Muito tímido a participação do Everton Brito nesta noite. Para ser titular, precisa de algo a mais ali. Finalizar mais, tentar 1 contra 1. Fez um jogo apenas correto. Jean Dias, vem pra cobrança de escanteio pro time da Macaca, autorizado. Jean Dias pintou cruzamento na boca do gol, primeira trave, afasta a marcação, bola vai voltar. Dudu ameaçou chutar, a galera reagiu, ele faz o passe pela ponta esquerda pra Jean Dias, foi pro solo, a arbitragem mudou a seguir, a bola volta no contra-ataque pro time do Floresta. Luiz Felipe, polivalente, valente, recupera pro time da Macaca. Luiz Felipe ainda ele na condução, recupera a bola, procura espaço, ninguém aparece. Luiz Felipe agora prefere o passe pra Elvis. Elvis na metade do campo, vai tentar a cavada lá pro campo de ataque, consegue o passe pra Jean Dias. Jean Dias dominou, puxou por dentro, pintou cruzamento na grande área. Emerson de cabeça, ajeitou Bruno na casinha! Bruno Lopes vira o jogo no Majestoso. Alberto Valentim salva o emprego com boas alterações. É um dedo do técnico fazendo efeito. Ele coloca o Bruno Lopes no primeiro lance. Ele vira o jogo pra Macaca, faz 2-1. Alberto Valentim vibra demais. Vibra demais. Porque pode ser a sequência do trabalho. Agora um abraço forte e caloroso pra cima do camisa 77 da Ponte. Agora no Majestoso. Ponte Preta. 2 pra Macaca. Floresta. 1 pro Floresta. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. E o banco de reservas, por enquanto, vai dando a vitória pra Ponte Preta. Cruzamento do Jean Dias lá no segundo pau, ele entrou no jogo. Pacheco de cabeça deu assistência para o camisa 77, o Bruno Lopes. Na primeira participação dele, já mandou a bola pro fundo do gol. É o terceiro gol de Bruno Lopes na temporada, é o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta de virada 2, Floresta 1. 39 minutos, a Ponte vira, tem escanteio agora pro Floresta, daqui a pouco tem análise de Gabi Castro. A Macaca vira o jogo. Alberto Valentim tá salvando o emprego até aqui. Escanteio marcado pro time do Floresta fazer a cobrança. Atenção, autorizado, bem pintando, bola na grande área. Levantamento, vem na segunda trave, toca de cabeça, a bola tá viva, volta pra Ludic. Cercado pela marcação do Elvis. Elvis deu um pique agora. Impressionante a entrega do camisa 10 da Ponte no jogo de hoje. Elvis cerca na marcação, escapa Júlio Vaz, consegue o domínio de bola, solta a bola agora com Ludic que volta para o time do Floresta. Gabriel Castro, 40 minutos, a Ponte vira, Gabi. E o abafa deu certo, bola aérea, bola pelo alto funcionou e brilhou a estrela do Alberto Valentim. Os dois jogadores que saíram do banco de reservas foram protagonistas, foram importantíssimos. O Pacheco de cabeça colocou de novo essa bola para a área e aí tinha um centroavante, não era o Gé, era o Bruno Lopes, deu certo, jogador que tem uma boa estatura, entrou aqui para fazer a do Everton Brito pelo lado esquerdo, mas estava na hora certa, no momento certo, centralizado, perto da pequena área e aproveitou essa bola aérea para fazer o segundo gol. O abafa da Ponte deu certo, se tivesse que ter um vencedor, teria que ser a Ponte, pela vontade, pela dedicação que teve no segundo tempo para buscar a vitória. Dentro das suas limitações, é verdade, com muitas falhas também, mas é uma Ponte Preta que estava tentando e conseguiu marcar este segundo gol aos trancos e barrancos, tentando, mas ela chega ao segundo gol, só que tem jogo ainda pela frente. E eu vi agora um olelê, lá, o derby vem aí e o bicho vai pegar. É o que canta a torcida da Ponte. Tá chegando o derby, vem aí. Aliás, que sequência, hein? A Ponte pega o líder fora de casa e depois o derby. Por isso que a gente até citou e eu conversei com o Fábio Scheibe no intervalo a importância de um resultado positivo hoje, porque os dois próximos jogos serão os mais difíceis até aqui na Série C. 42 minutos no segundo tempo, a Ponte precisa se segurar. É falta marcada pro time do Floresta fazer a cobrança pelo campo de ataque. Martinelli, autorizado, camisa 18 na bola, já fez ali o sinal que vai levantar na área, deixou pra Ludic, cruzou, Diogo Silva. Lá no alto, segura firme, Diogo Silva fica com ela. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo.
Futebol Globo CBN. Na ponta direita, sai jogando a Macaca, a bola solta agora com Luiz Felipe domina, entrega a bola com o Wanderson. A Wanderson domina, escapa da marcação do primeiro, chama na tabela ali com o Pacheco. Pacheco levanta a cabeça, agora administra o time da Ponte, o time do Floresta ainda não pressiona. A bola volta pela ponta esquerda agora com o Arthur. Arthur cadencia, se apresenta Dudu, pede bola também. Volta Arthur, perigosamente, do outro lado, ele inverte da esquerda para a direita, entrega a bola com Wanderson, Wanderson solta a bola com Pacheco para Luiz Felipe, ele chama a bola para a ponta direita, a bola fica agora para o time da Ponte, trocando passes pelo campo de defesa. 43 minutos, 2-1 para Macaca, informação, Fábio Scheibe. Só o detalhe do clássico no Morumbi, no Majestoso, segue 0-0 São Paulo e Corinthians, 16 minutos, o Oscar foi substituído com dores nas costas, ele caiu de mau jeito, acabou não aguentando, Alisson entra no lugar de Oscar. A bola volta para o time da Ponte, Elvis dominou de calcanhar para Gé no peito, voltou para Elvis, escapa da marcação, cabe mais, Macaca. Elvis domina, contorna, entrega a bola com o Arthur. Arthur soltou para Elvis, 1-2, buscava Jean Dias, foi desarmado, Elvis vai ter que fazer a falta. A arbitragem mandou seguir, tá valendo. Elvis dominou, soltou para Arthur, pintou cruzamento da grande área, toca de cabeça, pega o goleiro. É o Pachecão, hein? E detalhe, né? O árbitro em cima do lance, a defesa da Floresta parou, o árbitro segue o jogo, tava valendo, e agora o time do Floresta tenta chegar a Wanderson, faz a proteção, vai ganhar falta, inteligente, o Wanderson experiente, jogo tá parado, ele vibra! Wanderson vibra na cara ali do jogador do Floresta, ganha tempo, ganha minutos preciosos, pois não, Antônio Lupe? Antes do jogo começar, estava conversando com você e com o Gabi Castro e com alguns torcedores da Ponte, existia uma preocupação a respeito de Antônio Carlos Pequeno Frutuoso do Amazonas. Ele ainda não tinha apitado nenhum jogo de Série C, apenas futebol feminino e Série D de Campeonato Brasileiro. Porém, não sei a opinião dos amigos, tá indo bem, né? E aí, Gabriel Castro? Foi muito bem, né? Não é fácil apitar aqui no estádio Moisés Lucarelli, ainda mais nessas condições, né? Na reta final de Campeonato Brasileiro de Série C, mas ele aplicou ali a regra, foi bem no lance do pênalti, foi bem no lance do gol do Floresta também, não se antecipou, não marcou uma falta, né? Que poderia acontecer, alguns árbitros ficam ali com um apito muito próximo da boca, deixou o lance correr, aconteceu o gol, foi bem no pênalti, então apitar sem VAR já não é fácil, com essa pressão do Majestoso, o time da casa saindo atrás do marcador, o árbitro foi muito bem na noite de hoje, até os 45 do segundo. Amarelo para Diogo Silva, retardou o início do jogo, mas ele estava pendurado, tá fora contra o Caxias, volta no clássico contra o Guarani. E mais 6 minutos, é isso, Lupe? Vamos isso, até 51 minutos. Se não mudou, é isso. Ó, e eu tenho público e renda, 3.789 torcedores, 3.789, renda, R$55.680. A bola volta pelo campo de defesa, é pro time da Ponte sair jogando. Diogo Silva, troca passes pela ponta direita, volta a bola lá atrás com o Pacheco. Pacheco dominou, carrega, volta para Diogo Silva, agora a Ponte Preta vai trocar passes, né? Aproveitar esses minutos finais para tentar valorizar a posse de bola, para confirmar o que pode ser uma vitória muito importante para a sequência da competição. Elvis lançado com liberdade, domina, Elvis pede aproximação ali do Jean Dias. Jean Dias entrou bem no jogo, tentou fazer o passe, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir, a bola voltou para Pablo, chapéu no Dudu. O Pablo já fez um golaço, chapéu no Dudu. Ele tinha dado outro chapéu no primeiro tempo, DVD hoje vai estar bom do Pablo, mas está perdendo o jogo. A bola volta para Diego Matos, pela ponta esquerda, Diego domina, entrega lá pela ponta esquerda, vai pintar cruzamento, Gustavo Ramos pediu dentro da grande área, lançou, Gustavo Ramos de cabeça. Tiro de meta, Antônio Lupe. Gustavo Ramos apareceu como elemento surpresa por trás da zaga da Ponte Preta, só que o cabeceio foi sem direção. Pela linha de fundo, tiro de meta para Diogo Silva, goleiro da Macaca. O Floresta tem um bom time do meio para trás, tá? Matheus Lute, que boa partida do lateral direito, que a gente já conhece. Vitão, zagueiro, a gente já citou aqui. Pablo também, jogador de meio campo, grata surpresa. Fica devendo no ataque, tá? Mas vem fazendo um bom campeonato brasileiro da Série C, tem um bom conjunto, individualmente ninguém se destaca tanto, mas coletivamente é um time que faz uma partida muito segura até aqui e encarou a Ponte aqui no Majestoso. 46 minutos, vamos até 51 minutos no Majestoso. A bola volta para o campo de ataque, é pro time da Ponte, volta Jean Dias, recomeça com Diogo Silva entrega a bola pela ponta direita, é para Pacheco para Diogo Silva
Diogo Silva dá um bicão na bola, manda lá pra frente. Gé vai chegar na bola, Gé. A arbitragem manda seguir. Chapéu no zagueiro, Gé invadiu grande área, vai pintar um golaço, se bater perigo. Gé ainda ele dominou. Toca de futsal, controle de bola. Quis ganhar tempo. Deu certo, voltou pra Dudu, Dudu pra Bruno, Bruno pra Elvis, Elvis na ponta direita, perde a bola, o time da Ponte, na sequência falta. O Gé fez um mais difícil, né, Lupe? Mas na hora de tirar o 10... Ele não acreditou que daria certo a jogada. Quando ele resolveu chutar, eram 3 jogadores do Floresta na frente dele. Resolveu prender a bola e aí depois o Luiz Felipe acabou fazendo a falta no jogador da equipe cearense. 31, Ícaro vai pra cobrança. Sai jogando pelo campo de defesa o time do Floresta. Bola solta pela ponta direita, procura espaço. Matheus Ludic pintou um cruzamento na grande área. Gustavo Ramos girou, vai tentar bater pro gol. Afasta o perigo a Ponte, tira Arthur. Ficou reclamando de pênalti ali o Gustavo Ramos, a arbitragem entendeu que não. Em cima do lance, o árbitro do jogo pediu para o Gustavo Ramos levantar. 48, faltando 3 minutos para acabar. No Moisés Lucarelli vai ser uma vitória muito importante. Uma vitória que vai salvando também o emprego do professor Alberto Valentim. Respalda um trabalho, a Ponte segue na vice-liderança do campeonato, encosta no Caxias. É o próximo jogo, hein? O bicho vai pegar na próxima rodada, pois não, Fábio Scheibe, a participação do ouvinte. Muita gente aqui parabenizando a sua transmissão, aqui sua narração, viu? Júlio Arroso, o Igor Viana, o César Augusto, o Wagner Oliveira, o Emerson Santana tá participando também, o Cristiano Salvione, muita gente curtindo a transmissão da Globo CBN Globo aqui para Ponte Preta 2, Floresta 1, viu, Júlio? É o nosso ouvinte participando com a gente nessa grande transmissão. Vitória importante da Ponte até aqui, mas o Floresta quem vem para ataque. Se segura a Macaca, Floresta no ataque. Diego Matos domina, solta a bola atrás. Volta ali o time do Floresta buscando espaço com o Ícaro. O Ícaro tentou o cruzamento da grande área, falhou a defesa da Ponte. A bola voltou para Matheus Ludic. Ludic vai tentar o cruzamento, deixou a bola passar porque vai ganhar o escanteio. Viu que tinha muitos jogadores da Ponte cercando. Matheus Ludic ganha o escanteio, Lupe! E o goleiro do Floresta até ameaçou ir para a área, mas ele repensou a atitude. Escanteio, Ludic na bola. 49 minutos, escanteio pro Floresta, levantamento na boca do gol, toque para fora do gol. O Gustavo Ramos, o 27 subiu lá no alto, mas não conseguiu direcionar a bola, Antônio. Pra sorte da Ponte, eu acho que essa quem tirou foi a torcida da Macaca, que tá em pé aqui nas arquibancadas do Majestoso, porque a zaga da Ponte já tinha parado. A bola passou tirando tinta do poste direito, tiro de meta pro goleiro da Macaca. Livre, sem marcação, mais um erro defensivo. Contra o São Bernardo já saiu um gol através de uma cobrança de escanteio e agora novamente, por pouco, o Floresta não empata nos acréscimos. O Alberto Valentim precisa corrigir defensivamente quando tem bola parada. Vem o time do Floresta mais uma vez com o Pablo pela ponta direita. Faz o passe ali para Gustavo Ramos. Rubens não consegue o domínio. Dá nele, bola. Minuto final. Lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. Arthur se movimenta ali. O Emerson pede bola lá atrás também. Arthur coloca a bola na metade do campo para Luiz Felipe, limpa o lance, Luiz Felipe entrega a bola pela ponta direita para Pacheco se manda, vai embora, carrega na velocidade, o Pacheco segura, entrega a bola com o Elvis domina, escapa na marcação do primeiro, faz a abertura de bola agora pela ponta direita, Elvis para Pacheco, para Elvis, apita o árbitro, Ponte Preta de virada 2, Floresta 1. Alberto Valentim de joelhos agradece aos céus a vitória da Ponte Preta, salva o emprego Alberto Valentim, vai lá cumprimentar os jogadores, vibrando muito os jogadores da Macaca, todo mundo em cima do Bruno Lopes também, parabenizando pelo gol da virada, o gol da vitória, a Ponte vice-líder vence um jogo muito importante, a Macaca. Toda a repercussão dessa grande vitória da Ponte Preta você vai encontrar no portal CBN Campinas. E segunda-feira às 11 horas da manhã no CBN Esportes. A Macaca vence de virada, 2-1 para Ponte. Na sequência tem clássico aqui na CBN, tem Oscar Ulisses, São Paulo e Corinthians. Grande abraço, ótima noite para você. Ponte
Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Fique ligado. O Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além.